Ela não queria mais pagar R$20 por 14 músicas, talvez ela quisesse só uma. E a indústria não sabia lidar com isso. Eles tratavam a pirataria como não era um problema deles, era um problema de polícia. Foi a catástrofe, a ruína mesmo. A grosso modo, quanto que Spotify detém? Depois vem o quê? Deezer? Como é que é assim essa briga? Hoje você tem basicamente duas plataformas brigando pela liderança ali, que é o YouTube. A gente monta uma plataforma de direitos autorais, porque tem 3 tipos de direitos. Você tem o direito fonomecânico, o direito artístico e o direito autoral. Fonomecânico é quem é o proprietário da canção. Então o futuro das gravadoras, elas têm que se reinventar. Essa é a primeira coisa. Existem profissionais excelentes nas gravadoras. O que um artista não pode ter para entrar na OneRPM? Ele não pode ter, cara, ele não pode. Todo mundo quer um resultado imediato. Porque existe uma plataforma como o TikTok que entrega um resultado imediato. Em 2, 3 dias você vira o maior sucesso do mundo. E em 3 dias ninguém mais lembra de você. Então assim, essas plataformas pra mim são perigosíssimas. Viral é a pior coisa que pode acontecer pro artista, cara. Porque vai entregar números estratosféricos, ele vai achar que aquilo é uma normalidade e, na verdade, é uma anormalidade. Então, eu hoje sou um dos maiores incentivadores aos artistas de médio e grande porte criar um selo. Tem que fazer isso. Por quê? Se não fizer isso, alguém vai fazer. E é o que a gente tem feito com muita eficiência. Fala galera, tá começando mais um Bulldog Show. E antes de mais nada, vamos agradecer o nosso patrocinador, a PixBet, que é a plataforma de apostas que mais cresce no Brasil. Também com apenas R$1 você lança sua bet. E se ganhar, saca a grana rapidinho via Pix. Tudo sem complicação nem burocracia e com suporte humanizado 24 horas. Aproveite as melhores cotações do mercado com o saque mais rápido do Brasil. Acesse agora mesmo a pixbet.com e depois é só correr pro abraço. E hoje estamos tendo a honra de receber aqui meu xará, Arthur Fitzgibbon, que perguntamos muitas vezes para não errar. Acertei? Acertou, eu fiquei contente. Eu falei, vai errar, mas tá tudo bem, eu tô tão acostumado. Não, acertamos. Damiana, eu pedi para ela chegar 10 minutinhos antes só pra gente ficar treinando. Fitzgibbon. A Damiana? Não pode dar. Conheço a Daniele, será que é a mesma? A Daniele, cara? acho que é. Oi, Dani. E aí, Arthur? Pô, prazer, obrigado por você estar aqui com a gente. Alegria, cara. Você da correria, quase nunca tá no Rio, São Paulo. E... Não, às vezes nem eu sento. Sabe quando você acorda assim, tipo, igual quando eu produzia artista. Você acorda e fala, que cidade que eu tô hoje, cara. É ruim, Mas, né? pô, eu acompanho o programa desde o comecinho, lá quando a gente falou. Aliás, muito desse negócio do digital começou muito com as nossas conversas, né, cara? Uhum. E aí eu vi alguns programas, assim, eu gostei muito do Malboro, até do Dr. Estevam aqui, ó lá, um abraço pro meu amigo. E eu falei, cara, como é importante falar de música pro restante da comunidade musical. Porque a galera acaba confundindo muito essa parte artística, achando que é só um fator que faz o sucesso. Então, quando a gente pode participar e falar um pouco do music business, cara, é um prazer e uma honra estar aqui, cara. Ah, obrigado, a gente que agradece. Hoje eu também fui lá no Musicalizando lá com o Brahma, que também é um papo bem segmentado, né? Um pouco até mais técnico, né? Acaba que aqui a gente também abrange um pouquinho mais, sem ser essa área tão técnica da música. Mas é legal que acaba abrangendo pra galera, que tem muita gente que não conhece tão bem nosso mercado, né? Assim, acha... E impressionante dar números, achismos, entrega né? números de views, assim. O primeiro podcast que eu fiz, quando começou essa onda, foi logo no começo da pandemia, que foi o Flow. E tipo, cara, eles me seguraram 3 horas e meia ali, e não foi 3 horas e meia suadas, assim. A gente tinha assunto mesmo, conversando muita coisa, e tipo, média de 70 mil pessoas do começo ao fim assistindo. Eu falei, pô, interessante, porque eu sempre achei que o music business, a galera não se interessia muito ali. Ah, não curto, não gosto. E sempre que eu vou, sempre tem um feedback muito legal, cara. E o Flow, quando você foi, ainda tinha o Monark? Ou já tava só não? Tinha. Não, e foi muito doido, porque foi no começo, então a galera não conhecia direito o Flow. Uhum. Conhecia a galera que falava muito de urbano, a gente que acompanha um pouco dessa cena, mas ali realmente foi a explosão deles, antes de toda a polêmica ali, né, cara? Eles são um fenômeno, assim, eu acho que... E eles faziam a contrapartida, eu acompanhava já o Igor, porque ele fazia um lance de games, né, cara? E eu sou bem nerdzão, né? Então eu acompanhava muito o lance de games e achava o máximo o jeito que ele falava. Ele era malucão, né? Ele quebrava as coisas. Era. Ele era o meio revoltado,
Mas Já ele, uma- junto com o Monark, ele equilibrou o jogo muito bem, cara. Eu acho que foi muito legal, né? Eu acho assim, né? Eu sou muito fã dos caras, desde o início eu vejo muito trabalho deles. E o que eu percebo é que, assim, acho que talvez o Monark era muito necessário naquele início. Naquele início você precisa muito de coisas mais polêmicas, você precisa se destacar, né? E depois, quando você atinge um nível de massa, você tem que recuar um pouquinho, porque você já tá falando com um público que não é só aquele segmentado, né? Então talvez, né, realmente tinha que... Guardado as devidas proporções é um pouco do que a gente sofreu também na ONRPM, porque quando a gente era lá no começo, a gente estava chegando, quebrando paradigmas do mercado, a gente podia ser bem mais abusado, ousado, destemido. E conforme o tamanho que a ONRPM tomou, e eu à frente da companhia, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente fala para uma base muito maior ali, então tem que realmente controlar isso. Exatamente. Eu aqui também é a mesma coisa, né? Mal Nossa. bem, assim, eu às vezes quero ter opiniões que são do Arthur, mas eu sei que... Alô, jurídico! Exatamente. Não, a questão não é nem jurídico, né? A questão é que vai sobrar pra no dia, né? A questão, assim, de ó, a gente tem ouvintes, tem audiência, né? Então não dá pra comprometer dessa maneira, né, a empresa como um todo por uma opinião pessoal, né? Exato. Diferente até do caso deles, né? Que o business deles é aqueles, né? Então eles têm uma linha... Eles têm uma linha tênue entre eles não também opinarem que é muito água de salsicha, porque aí perde a relevância. No cozinho o negócio É. anda, né? Mas eles têm que... Agora, aqui a gente tem que ser mais conservador, né? Porque a gente tem um business todo por trás que pra apanhar, ainda mais nesse Tem mundo... muita gente contando com a gente por trás. Então, pensar duas vezes, assim, tomar cuidado. Você pode ter a opinião pessoal, acho que deve ter a opinião pessoal, mas equilibrar o jogo, olhar para todos os públicos ali e realmente tentar adequar o discurso, cara. Porque hoje tá muito difícil essas pautas, né? Ainda mais você que lida com artistas, né? Pra ter qualquer tipo de movimentação, até de cobrarem artistas da sua companhia pelo que você fala, né? Posicionamento, a ação política, é muito, muito sensível. Então, essa última disposição política que o Brasil passou, vira e mexe, a gente era cobrado por uma posição de você é de um lado, você é de outro lado, e a gente tem que caminhar para o mercado, music business. Então, é o nosso foco ali, realmente não se envolver muito com isso. Claro que existem questões sociais que a gente tem que se envolver, como o movimento negro, LGBTQ+, e mais um monte de outros movimentos que são importantes não só para a gente como companhia, mas para a gente como indivíduo, como sociedade também, cara. E como começou um pouquinho da sua história? Como que, assim, eu sei, né, hoje, né, pra quem não sabe, é o Arthur, né, CEO, né, CEO ou presidente? Cara, Como é que vocês chamam lá? CEO, acho que é uma coisa mais global, então deixa o Emmanuel com esse cargo. Mas eu faço o cargo, a representação de presidente da ONRPM Brasil. Presidente da One, né, que acho que foi uma empresa totalmente disruptiva no mercado, né? Tanto que depois das majors começaram a trazer empresas, né, para esse formato parecido, né? É isso aí. Foi aí a da Osher, Believe e a ADA, né? A Ação Livre não chegou, né? Ela tentou, chegou a ter um nome, né? Teve, ela Mas eu acho que montou não a foi, né? A Fluve. Fluve, mas acho que não andou, né? Não. Então, assim, como que foi o Arthur até chegar aí, até ter a One? Conta um pouquinho aí pra gente. Cara, foi assim, eu sou de 76 e tô viajando lá atrás porque tem uma construção. É de 76? Eu prometo que tem uma construção. 76, cara. Pô, então nunca morou em frente à praia, não, porque tá direitinho. Ah, pois é. Você vê o Mohamed, cara, olha a cara do Mohamed. Porra, parece que é de 50, olha, falando que é de 76, cara. Mas o meu não é Marizinho, o meu é a noite, né, cara? A noite não perdoa, Não é né? Niterói, cara, é Niterói. Mora ali, pegou... Não, e o pior é que eu cresci muito perto da praia, que meus pais iam praticamente toda semana ali. Eu morava lá no ABC Paulista, que é muito perto do litoral de São Paulo. Dava 45, 50 minutos. Mas não fui tanto à praia quanto eu gostaria, lógico. Mas eu sou de 76 e em 83 eu ganhei de presente uma fita cassete, cara. Fita cassete do álbum do Voo de Coração do Richie. Eu tinha 7 anos e eu lembro que quando eu vi aquilo, Tuca, mexeu comigo, mexeu um negócio muito doido no meu cérebro. Então eu saí daquele mundo balão mágico que existia para esse novo mundo e eu falei, é isso que eu quero da minha vida. Eu não LP. sabia o que era. Não, uma fita cassete mesmo. Cassete. Eu tenho essa fita até hoje. E aí essa fita mexeu tanto comigo, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa com música, desde os 7 anos de idade. Aí eu fui me envolvendo de uma forma... Porque não tinha direcionamento. Música não era um mercado de trabalho. Ou você era músico, ou só. E aí eu fui lendo tudo que eu podia, consumindo tudo que eu podia de informação, mas só nos anos 90, eu fazia administração de empresas,
eu comecei a montar rádios comunitárias, que nos anos 90 não se chamava rádio comunitária, era a efetiva rádio pirata. Então a gente montava o nosso transmissor, montava o rolezinho ali e achava um dial e pimba, e colocava ali. Mas era muito amador dentro da cidade, do bairro ali. E ali que eu me apaixonei pelo business da música. Eu falei, cara, tem esquema pra caminhar por aqui. Fiquei uns 2, 3 anos fazendo isso, produzindo alguns eventos junto com a faculdade, festival de música dentro da faculdade. Mas, paralelo, fui trabalhando com automobilística. Eu trabalhei na Ford, na GM, no Banco do Brasil, e até chegar na Polygram, que logo virou Universal em 98, 99. E aí eu fiquei na Universal, depois eu fui para Abril Music, depois eu fui para EMI, fazendo um departamento chamado Marketing Estratégico. Então eu comecei essa minha carreira já dentro de gravadora, nessa transformação que ela estava passando. Só que como eu era moleque, eu me interessava demais por digital, demais. Tudo que eu podia, acho que eu devo ter sido, em 97, uma das primeiras pessoas a acessar o MP3, o algoritmo MP3, a taxa de compressão do MP3. Que ano isso? 97? Isso foi em 97, cara. Que ano que foi criado? Foi o Napster, Foi em 97. Né, Não. Na verdade, a internet chegou em 94, 95, começou a popularizar. Já embarquei na internet nessa época. E em 97, até 96, 95, a gente usava um sistema de compressão chamado Real Audio, que você conseguia ouvir música extremamente compactada, mas cabia num disquete. Disquete, ninguém mais lembra disso, cara. Aquele quadradinho, né? Que fazia 1.44 mega ali. Aí você salvava umas 5, 6 músicas ali, mas numa compressão muito ruim. Ainda não existia o CD, né? Não existia. Quer dizer, existia, já tinha a pirataria começando a rolar forte ali. Mas quando eu vi o MP3, eu baixei um MP3 de uma música nova do R.E.M. chamada Day Sleeper e toquei na rádio. Tipo, fui o primeiro, porque lançou num dia, no outro eu conseguia. Isso era impossível, porque você tinha que receber o CD ou alguém gravar numa fita cassete. E eu consegui fazer isso. Eu falei, caramba, o que é esse rolê aqui? Então sempre me envolvi ali. Mas quando eu fui trabalhar em gravadora, não era nada digital. A gravadora era extremamente analógica. E eu fazia um negócio chamado marketing estratégico, que era cuidar de catálogo. O que você faz, assim, com a parte velha do negócio? Então, eu fui entender, e foi o melhor departamento que podia ter existido, porque fui entender de autoral, de faturamento, de entrega, de frete, de liberação artística, de contrato de liberação, de seguro, de fechamento comercial, de taxa comercial, porque era o departamento que fazia aqueles CDs, DVDs de brinde para a empresa, cara. Então, Boticário, Drogaria São Paulo, fiz uma tonelada desses caras. Ah, não era o brinde para a empresa, não era o promo de rua de artista, não. E vendia muito, mas muito. Então, não sei, assim, a galera lembra muito de Boticário, Avon, Natura, então que você gastava R$ 49,90 e ganhava um DVD de brinde, um CD de brinde, uma coletânea. Isso vendia muito. E era muito fácil fazer, porque você chegava num cliente e vendia, sei lá, 400 mil unidades de um disco. E tinha todo um sistema de desconto de royalty break, esse tipo de coisa. Era muito rentável para a gravadora fazer isso. Só que era o departamento de 1, 2 pessoas ali. E, paralelo a isso, eu já me envolvia desde antes com essa cena independente. Tomava muito cuidado para entender o que estava acontecendo fora do radar das gravadoras. E aí, em 2003, eu fui produzir / empresariar uma banda independente chamada Ludov, que andou muito bem em 2003, 2004 ganhou o VMB sozinha praticamente, depois assinou um contrato com a DEC, lançou 2 álbuns na DEC e foi muito bem. Foi nesse momento, Tuca, em 2005, que eu falo, cara, eu acho que as gravadoras não estão fazendo um bom trabalho, eu acho que há uma vida paralela acontecendo e eu vou acreditar nisso. Saio da EMI para fundar a Turbo Music, que foi uma das primeiras empresas 360. Nessa época a CD ainda vendia bem pra cacete, né? Já tava caindo. Já tava caindo, porque a pirataria tava rolando solta. CD, fita cassete. Qual foi o ano que download. começou a cair legal mesmo? Eu não Cara, 2001, 2002 eu senti que a gente já realmente estava sendo muito afetado. E a indústria não sabia lidar com isso. Eles tratavam a pirataria como não era um problema deles, era um problema de polícia. Era um problema ser investigado, ser preso as pessoas, que, ao meu ver, foi a catástrofe, a ruína mesmo. Ela não abraçou o digital com esse novo ciclo de consumo. A galera não queria mais pagar R$20 por 14 músicas, talvez ela quisesse só uma. Era um novo negócio que estava acontecendo. Aí nisso, estava estourando Napster, WinMX, Kazaa, LimeWire, mais uma tonelada de peer-to-peer. E eu
descendo o dedo ali também, cara. Porque eu falei, cara, é legal essa porra, vou descer um monte de álbum que eu nunca conseguiria comprar. E eu gastava todo o meu salário em disco. E aí foi que eu entendi que o ciclo de consumo da música estava mudando. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o ciclo de consumo da música ele dura 10 anos. A gente teve o ciclo do cassete nos anos 70, o ciclo do vinil nos anos 80, o ciclo do CD nos anos 90. Nos anos 2000, o que foi o ciclo? A pirataria. E eu achava que a pirataria era um modelo de consumo que veio para ficar. E a indústria não sabia lidar, por isso que houve essa bagunça toda ali. Então, era o nascimento do digital. Como que você aproveita esse tipo de coisa? E o Ludov, na época, fez um negócio muito legal, que era o download de uma música em troca de e-mail. Então, você colocava seu e-mail ali e metia um download de música, e era uma música que chamava Super Trunfo na época. E andou super bem. Eu falei, cara, que legal isso. Então, nisso, eu monto a Turbo. Mas aí, qual que você acha que é o ciclo de 2010 e 20? É o streaming. É o efetivo streaming. Ficou 20 anos. É. Você acha que vai perdurar? Não, ficou 10 anos. E eu, assim, eu não sei se eu profetizei ou se eu sugeri, mas eu falei, cara, o streaming vai durar 10 anos. 2020, 2021 vai acontecer alguma coisa nova que a gente tem que ficar atento. Só que esse novo ciclo de consumo, ele foi antecipado por causa da pandemia. E eu também já falava, tem entrevistas para comprovar isso, eu não tô maluco, que era o ciclo da audiência. Então o que acontece? O streaming trouxe, angariou e criou-se um novo modelo de negócio, ok? Estamos adestrados a consumir música desse jeito. Qual que é o próximo? É a audiência. Quem é o artista que retém a audiência? O poder está em quem sabe controlar a audiência, conversar com a audiência e direcionar a audiência. E aí você começa a ter o controle do futuro do music business. Então a gente já sabia disso, a gente começou a criar ferramentas em 2019 para 20, para realmente os artistas começarem a usar. Então, hoje o negócio que está extremamente popular, que é o tal do pré-save, do Smart Link, do Skip Rate, já existia naquela época, a gente já começava a implantar. As playlists já era um negócio que estava dando super resultado, tanto que a gente tem uma empresa de playlist na ONPM, que é a Diverge, que nasceu em 2019. Então, esse era o próximo ciclo da música que ainda está acontecendo. Era para ele estar realmente começando, ficando forte, 21 para 22. Chega a pandemia, tranca todo mundo dentro de casa, e aí a audiência vira rei e rainha de todo o jogo. Entendi. E da Turbo Music para One? Foi assim, cara. Na Turbo, eu era um quebrado, falido, na verdade, né? Eu não tinha grana. Mas já era uma agregadora? Não. Era um selo 360. Foi um dos primeiros selos 360. Que distribuía pela Universal. Na época, não, cara. A Turbo, ela era gravadora, editora, empresariamento e licenciamento. Fazia merchandise também. Só que a gente fazia tudo sozinho. Eu cismei de fazer tudo sozinho. Eu não queria nenhum parceiro comercial. Então, eu fazia minha distribuição física, eu fabricava meus discos, eu editava minhas músicas. E foi muito difícil, eu perdi muita grana com isso. Não que eu tinha muita, mas o pouco que eu tinha, eu perdi. Aí eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer o rolê do mercado tradicional. Tem que pensar fora da caixinha. Nisso, estava bombando um negócio chamado Orkut, MySpace, Fotolog, Trama Virtual, o Twitter chegou um pouco depois, YouTube, tanto que tinha uma banda da Turbo que era Lipstick, foi um dos primeiros artistas de pop rock a ter mais de 1 milhão de views, isso em 2007, cara. Que pra mim é uma vitória, 1 milhão de views em 2007 era muita coisa. Então, ali que eu entendi que o digital era realmente a saída do rolê. Porque dava pra criar uma carreira, dava pra vender um artista, dá pra fazer cachês, dá pra fazer movimentar o mercado da música baseado nessa audiência digital. Ainda muito prematura mesmo, cara. Mas era impressionante como o Fotolog era essencial naquela época de emo, rock colorido, que bombava muito e ajudava demais os artistas. Então a Turbo, ela nasceu já com esse DNA digital. E aí, como eu era um apaixonado por rádio, a gente fazia lá um negócio que chamava Double G, Programex de rádio, cara. Então, assim, tinha muita rádio no interior, nos outros estados, que a gente não conseguia chegar. Eu criava um programa prontinho, com blocos, locutor, música da Turbo, e mandava para as rádios. E, impressionantemente, eu tinha execução, cara. Então, ali foi a Turbo e também foi a ruína da Turbo, porque eu não consegui sustentar ela. Chegou em 2010, parei com tudo isso. Eu falei, cara, não consigo sustentar. Não tinha esse mercado digital. Ele não era financeiramente saudável. E aí, quando eu resolvo parar com tudo e reestudar o mercado. E aí, em 2011, chega a Apple no Brasil, para mudar o jogo. Aí eu falo, ok, agora a gente tem um player grande no Brasil
que vai rentabilizar. Que até aquela época, a única coisa similar que tinha no Brasil era o Baixa Hits, lá que tu tinha, cara. Que era, você pagava um download e baixava uma música. Que foi o modelo da Apple, né? Quando ela chegou, que era de venda de álbum. Só que era muito doido, porque você pagava, acho que era R$ 4,99 por música, você baixava num formato chamado WMA, que era Windows Media Audio, que tinha uma chave criptografada, você só podia ouvir naquele computador e gravar 2 vezes no CD. Então não funcionava, cara. Assim, pra que alguém vai pagar R$5 pra ouvir só naquele computador quando o cara quer queimar o CD, já tava chegando os MP3 player pequenininho, já tinha um iPod. Falei, isso não vai funcionar. E aí eu comecei a desistir. É porque antes, né, só pra quem não sabe, se for 2011 chegou. Antes a Apple Music você só podia comprar com cartão, né, tendo uma conta internacional lá fora. 2011 foi quando liberou realmente cartão brasileiro, com endereço brasileiro. Ainda continuava o cartão internacional. Você comprava em dólar e você tinha que ter um cartão internacional. Então a faixa do iTunes custava, quando ele chegou, 99 centavos. Tinha algumas promoções que eles faziam, que era um pouco menos, tinha algumas faixas premium, que era 1,29 ali, mas, por incrível que pareça, abriu para o mercado brasileiro. Antes, nem isso você conseguia fazer. Então, se você tivesse um cartão internacional, pudesse comprar em dólar, você conseguia comprar. E a conta Apple tinha que ser americana também. Você tinha que fazer todo um esquema ali. Mas eles chegaram em dezembro de 2011. Nessa hora, eu pego o catálogo da Turbo e falo, putz, preciso colocar na Apple. Como que eu faço? Eu já tinha ouvido falar dessas empresas que colocavam música no digital, na Apple. Aí vamos lá pro Google, pesquisa. Achei 4 ou 5 empresas no mundo só que faziam isso. Pesquisei todas e a que mais me interessou era a menor delas. Era a mais simples, a mais prática ali, mas que também era menor, que chamava ONRPM. A ONRPM, ela foi fundada pelo Emmanuel Zanzi e pelo Matt Owen em 2010 como uma startup. Começou ali em Nova York, dos dois, e ele estava tentando fazer o negócio andar, já tinha feito uma tentativa no Brasil, que o Emmanuel é praticamente um brasileiro, apesar de ser francês e radicado nos Estados Unidos. Ele é um cara que ama a cultura brasileira, ama o rap brasileiro, o hip hop brasileiro. Já tinha feito algumas coisas com Benegão, esse tipo de coisa. E aí a gente começa a trocar e-mail, começa a conversar, e eu passo para ele uma visão de futuro do mercado da música. A gente se conecta e em 2002 a gente começa a trabalhar junto. E o mais doido é que a galera acha que a ONRPM já era isso que existe aí. Não era, era ele literalmente no quarto dele fazendo essa empresa tentando dar certo, que no mercado americano é muito difícil. E quando a gente chega aqui no Brasil, a gente começa uma mesa desse tamanho dentro de uma garagem, cara. Não tinha receita. Então, assim, a única receita que tinha era para manter a empresa em pé. Mas algum deles aqui não, era só você aqui. Só eu, cara. O Emmanuel e o... O Emmanuel veio para cá, o Matt é o nosso programador, ficava lá na casa dele, como um bom programador faz, ele fica fechadinho no mundo dele. E o Emmanuel fazia esse papel de tudo ali, cara. Então, ele aprovava álbum, ele revisava as coisas, ele fazia comercial, fazia campanha, ajudava com o site, fazia tudo. E quando eu entro nesse momento, foi abril de 2012, abril para maio de 2012, eu começo a fazer o mesmo papel aqui no Brasil. Então a gente combina um acerto ali, falava, vamos apostar nisso. E eu entro com tudo, Tuca. Porque eu tinha tanta certeza, mas tanta certeza, que aquele era o futuro, que eu não olhava que não tinha remuneração, que não tinha grana. Falava, não, vamos fazer isso e vai. Só tinha a Apple no Brasil e tinha acabado de chegar uma empresa chamada Argel, que a Oi tinha uma parceria junto, que era o Bruno Vieira, que é amigo de todo mundo, hoje está na Amazon, que era a primeira plataforma de streaming que rodava no Brasil. Então você tinha basicamente essas duas plataformas. Era uma azulzinha? Era uma azulzinha, cara. Bem legal, bem legal. Eu lembro. Era RDIO. É. E eu adorava ela, porque até hoje era a única que você conseguia ver o catálogo inteiro de um selo. Então, pô, eu que gosto de entender o visual, a identidade do selo, você clicava no selo ali e ele puxava todos isso. Então, você quer ouvir um álbum da Blue Note, você clicava Blue Note. Você quer ver um álbum do Midas, você ouvia todas as coisas do Midas. Isso era sensacional. E começou a dar um dinheiro, mas não era muito não, era tipo, sei lá, R$800, cara. Não dava para sustentar uma empresa. Então, a gente passa o ano de 2012 vendendo uma promessa de ideia, cara. Uma promessa de ideia ali. E aí era você aqui, e quando que o negócio realmente começa a tracionar, começa realmente... Cara, teve alguns pontos ali que eu falei, tem algo ali rolando, cara. O primeiro foi em... E só para concluir mais uma pergunta.
O Brasil foi a primeira praça de expansão, assim, onde a One realmente ganhou musculatura? Foi ainda é. Assim, teve 3 pontos que eu entendi ali que a One RPM era um negócio saudável, cara. Eu falei, cara, acertamos alguma coisa, não sei direito o que é, nem o tamanho que isso pode tomar. A primeira delas foi em agosto para setembro de 2012 que a gente fecha um álbum de um artista renomado, porque antes a gente conseguia muita coisa independente ali, mas muito pequena, muito pontual. Que ok, tava andando, mas quando a gente traz um artista naquela época que era o novo álbum do Gabriel Pensador, cara, que era o Sem Crise. Foi que ano isso? Foi 2012, cara. 12 também? Acho que foi setembro de 2012, se eu não me engano. Eu olho aquilo, eu falo, cara, o Gabriel Pensador, que assim, não foi o próprio Gabriel. Eu tive uma reunião no escritório que representava ele na época, que era o Rossato, que é a agência de música. O Rossato, brother das antigas ali. Pô, legal, digital, divulgar. Eu falei, não, mas tem um mercado. E aí o menino que trabalhava com ele lá, que era o Breno, um cara incrível, sentou comigo e falou, Arthur, me explica de novo isso aqui, porque eu acho que tem alguma coisa. Sentamos, explicamos e fechamos ali, junto com o Breno e com o Rossato, esse lançamento. E ali que eu falei, dá pra gente convencer mais pessoas. Porque naquele momento, era muito difícil. Ele não tinha gravadora na época? Não, ele tava independente. E tava com aquele negócio, com o álbum, vou procurar o quê? Ou eu cedo as gravadoras, que tinha aquele formato muito engessado, tipo, que não é saudável, ao meu ver, mas eu falava, pô, será que existe uma outra possibilidade? Foi quando eles começaram a circular ali. Não vendia mais CD legal nessa época, não? Não, cara, o CD já tava sofrendo Já não demais, tinha mais cara. receita. Só que a indústria continuava insistindo. E eu falava, cara, não é possível, já tem uma geração nova. Vocês nunca fizeram CD? Não. Nunca fizemos CD. Eu tenho vontade de fazer vinil. Mas muito mais por charme e fetiche do que outra coisa, cara. Uma coisa mais coletânea, né? É. Tipo, a Warner fez agora, assim, o último, né, que eu cheguei a ver, ele fez uns do Rapa. Foi. A Warner fez uns do Rapa, que eu até tenho legais. A gente fez em parceria agora um do Daniel, o Supla também já fez em parceria com a gente, Nando Reis faz bastante também, mas é sempre quantidades limitadas, aquela coisa autografada, que é muito mais um fetiche pra você tirar foto e postar ali nas redes sociais, do que efetivamente ouvir. Mas um brinde, né? Um kit pra mandar. Cara, isso é incrível, a galera adora. Então, eu gosto do físico ainda, tá? Mas nessa época já não tinha. Então foi esse ponto do Gabriel Pensador que eu falei, temos algo aqui. Quando chegou a monetização efetiva do YouTube, que foi dezembro de 2012 para janeiro de 2013, que chegou e eu falei, uou, temos algo sério aqui. YouTube realmente foi a primeira base financeira do mercado da música que dava para vislumbrar esse futuro. E o segundo foi uma decisão que eu comecei lá em 2012, como a gente não conseguia fechar muita gente grande, falei, cara, vamos buscar aquilo que ninguém olha, que tá aqui do lado, que é bacana, que eu já acompanhava muito, que era esse movimento do funk, das comunidades, que era o funk, o rap, trap ainda não existia ali, era funk e rap. E a gente começa a fechar muita gente. É quando a gente fecha Valesca Popozuda, é quando a gente fecha a Máximo com o MC Guimê, quando a gente fecha a Laboratório Fantasma do Emicida e mais um monte de gente. Até então, esse público deles não estava na Apple, porque eles não tinham o cartão de crédito. Mas quando chega o YouTube e a gente tem aquela base e começa a reivindicar todo mundo e ganhar dinheiro e conquistar os direitos dessas pessoas no YouTube, aí que eu falo, ok, temos um futuro no mercado da música. E sobre o YouTube, 2 dúvidas, que nessa época eu não tinha nem ideia. Ele já pagava bem ou pagava melhor ou pior? Na verdade, ele não paga muito diferente. Aqui naquela época o mercado era muito menor. Então o dinheiro era também muito menor. E também o dólar estava bem mais abaixo. Tava acho que 2,20, na época 2,10, por aí. Porque o YouTube, como é que ele divide o dinheiro? Ele tem, na época, ele tinha um formato, que era anúncio. Então você assistia um vídeo, aparecia um anúncio, você assistia aquele anúncio por completo, completava ele, gerava uma receita, dividia pelo número de views e distribuía para as pessoas que tinham reivindicado ali. Então começou a entrar um dinheiro que ninguém nem imaginava que existia, cara. Então começou a ficar realmente interessante, sim, cara. E uma outra pergunta, sempre foi a mesma regra, mesmo com a tecnologia do Content ID, da identificação das músicas, dos direitos autorais, ou ele foi evoluindo? Ela foi evoluindo. Então, assim, porque o mercado também estava aprendendo como se readequar. Então, houve uma readequação do próprio mercado. Ele começou a se adequar ali dentro. Então, basicamente, a gente pegava o áudio, colocava na base do YouTube, fazia uma reivindicação em toda a base do YouTube
e recebia pelas cópias. Depois a gente começou a aprender que existia outras variações de rentabilização, como, por exemplo, o áudio é uma coisa, o vídeo é outra, o vídeo musical é outra, e aí a gente começou a entender esse rolê. Tanto que o autoral do YouTube ele começa a funcionar mesmo em 2015, que é quando a gente monta uma plataforma de direitos autorais, porque tem 3 tipos de direitos. Você tem o direito fonomecânico, o direito artístico e o direito autoral. Fonomecânico é quem é o proprietário da canção. Artístico é de quem interpreta a canção, que vai receber uma participação do cara do fonomecânico. E o autoral é o cara que compõe. Então, todo esse processo, hoje, ele está muito bem protegido e funcionando. Mas no começo da indústria, a gente estava aprendendo, cara. Mas o pessoal do autoral grita um pouco, né? Porque no ECAD, Sempre acho que era 2/3, né? Assim, a grosso modo. É porque assim, você tem pelo menos 2 que tipos de dizem, autoral. né? Você tem 2 tipos de E autoral. quando você vai pro digital, já vira 1/3, basicamente. É isso? É, porque você... A grosso modo? Como é que se divide esse pagamento? Você tem os direitos conexos, você tem execução pública ali. Você tem sobre o fonograma, você tem execução pública. Então, o que é o YouTube? Ele é uma execução pública ou ele é uma execução privada on demand? Ou seja, alguém está solicitando ali. Então, ficava nessa briga. Execução pública, não é execução pública. Então, até que chegou o acordo e falou, não, peraí, vamos dividir para todo mundo e vai ter parte para execução pública, vai ter parte para o fonomecânico também. E aí todo mundo começou a ganhar. Mas teve muita discussão mesmo. Mas o percentual do digital, do autoral, é menor em relação ao percentual do autoral na execução pública. Mas também tem uma outra... O percentual do fonograma, ele é diferente na execução pública e diferente dentro do streaming. Menor no... Hoje é super equilibrado o jogo. Mas antes não era, porque ninguém sabia quanto dinheiro isso podia gerar. O que eu falava para todo mundo, e continuo falando, o mercado era enorme. E se consumia isso aqui, Tuca. Ainda hoje é muito pequeno. Estima-se que 25% da população brasileira consuma o streaming. Tá, a gente está falando, tem usuário gratuito, tem usuário pago, é um pouco mais... Você bota o YouTube ou não? Só plataforma? Não, o YouTube é um pouco a parte. YouTube Então, você tem o mundo do streaming e você tem o mundo do YouTube, que é bem maior do que isso. Mas tem muito mais gente, tem mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. Desses 25, estima-se quantos são pagos? Cara, modo? Depende da plataforma, depende do tipo de conteúdo. Então, tem tipo de conteúdo que 70% é usuário pago. Tem 70% que é usuário gratuito. Então, por exemplo, a gente vai falar de funk, de rap, de trap, de samba. A gente está falando de um público que às vezes não tem acesso a um cartão de crédito para assinar uma plataforma dessa. Então ele entra como usuário gratuito. Nesse momento, ele entra dentro da divisão dos anunciantes. Então é importante ter anunciante ali. O anunciante hoje é a base do streaming no Brasil. Claro. Só que você tem outros gêneros que têm mais acesso, tem mais um poder de renda maior, que pode pagar isso, pode pagar um plano família e dividir. E percentual, tem uma ideia, a grosso modo, quanto que Spotify detém, que acho que deve ser uma grande fatia, nem sei se pode ser dito, né? Acho que é a grande fatia da pizza, depois vem o que? Deezer, como é que é assim essa briga? Hoje você tem basicamente 2 plataformas brigando pela liderança ali, que é o YouTube. O YouTube ele se dividiu em outras plataformas como o YouTube Music, que é incrível, ele usa o mesmo formato de algoritmo, de sugestão que o YouTubão, que é a parte de vídeo. E ele briga junto com o Spotify, que virou uma potência não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas junto com eles, tem outras plataformas muito fortes ali. Você tem a Deezer, você tem a Apple, você tem um monte delas brigando pelo espaço. E cada uma tem o seu tipo de público. Então, eu acho muito ruim quando a galera fala, olha, foca nessa plataforma ou foca na outra. Porque, às vezes, quando você foca em uma, você está negligenciando o resto do teu público que está na outra. Sim. E o Deezer tem um público de pagode muito forte, né? Tem. Ele tem um público... O Deezer, eles têm um lance de curadoria maravilhosa, assim, muito legal, onde eles colocam editores que falam com o mercado, que ouvem o mercado e que funciona. Então você vê a parte de gospel, eles foram pioneiros nisso, colocando o Lincoln ali fazendo esse processo, tem a parte sertaneja, forrou ali com a Poli fazendo isso também. Então isso é muito importante para dar experiência para o usuário. Não é só o algoritmo ali também. O Spotify faz um bom trabalho com os curadores deles também. Mas o YouTube Music, só o Music, ele bate o número do Spotify no Brasil? Bate. Sim. Eu achei que tinha um gap muito, tipo, o Flamengo e o resto da torcida do Rio. Não, cara. Sabe por quê? Porque o YouTube tá tão enraizado na cabeça das pessoas que quando você vai procurar uma música ali, que talvez não tenha um videoclipe, vai ter o áudio. Entrou o áudio, que é o art track ali, ele já é o YouTube Music tocando.
Então o YouTube Music, ele entra dentro do YouTube. Dentro do próprio aplicativo do YouTube, Exato. ele entendi. Exato. Você não precisa necessariamente baixar o YouTube Music pra estar nisso. E como o Google é uma potência de mídia, de anunciante ali, ele, obviamente, vai sempre oferecer YouTube Music para as pessoas. E é legal que ele, como ele faz a conversão de pessoas, de dados do YouTube Vídeo para o YouTube Music, disparou. Juntando os dois, é o quê? Mais de 80 no mercado? Mais de 80. Eu não vou falar números aqui. Não, a concorrência fica de olhos. Não, mas dá mais de 80. Mas dá mais de 80, cara. Então, aí tem meses que diminui, tem meses que sobe, então depende muito do que a concorrência acaba fazendo ali, cara. Então, aproveitando em número, eu vou logo fazer a pergunta que eu faço para todos os convidados. Provavelmente você não vai querer me responder, mas você é um dos poucos que sabe a resposta. Mas não, essa pergunta para muita gente, ninguém sabe responder. Empresário, gente de diversas gravadoras, de selo. Se você não quiser responder, claro, por favor, fique à vontade. Mas por que ninguém do mercado consegue ver algum relatório do Spotify financeiro? É um negócio que só vem por um terceiro. É um dinheiro que é meu como empresário. YouTube eu entro aqui, YouTube Music. Eu vejo lá, CPM, RPM, o número de anúncios, tem uma lógica. O Spotify, primeiro, além de não existir uma lógica clara, ninguém consegue ver um relatório. Assim, é um negócio que, beleza, sou da One, a gente tem a parceria, vem através de vocês. Aí eu era da gravadora, peguei lá, meu irmão, X milhões de advances de um dinheiro que é meu. Aí essa gravadora que me deu advances, que me fala todo mês o que eu ganho, eu não vejo quanto a gente ganhou junto. A gente ganhou junto isso aqui. Então, é 10 milhões, esse mês eu ganhei 1 milhão, é 500 mil seu, 500 mil meu, você tá levando 1 milhão, bateu 500 mil do meu advanced. É isso aí. Assim, é um negócio, a gente tá falando de muitos milhões. Não é, o chopp da esquina, não, Arthur, tu pagou ontem, eu paguei hoje. Mas ontem o teu chopp era mais caro, então, beleza, deu 30 reais de diferença. Tá falando de 10, 15 milhões. Por que existe essa caixa de Pandora que não existe um papel timbrado, um relatório, uma explicação, se tratando de tantos milhões? Dá pra se dizer, assim, alguma linha do porquê? Vamos lá. Quantas horas tem o podcast? Suficiente pra você me explicar isso. Então vamos lá. Cancela o resto do dia todo pra entender isso. Não tem mais pergunta, mas dá pra responder. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho a resposta, tá? E não é uma engenharia de foguete, tá? As pessoas sabem a resposta, sim. Algumas optam por responder, outras optam por desviar ali. Mas eu acho que uma das bases da One RPM é sempre abrir a verdade. Quando a gente montou a nossa empresa ali, a gente queria fazer pelos outros o que gostariam que fizesse pela gente. E como tanto o Emmanuel como eu, a gente teve selo, teve música, o André também, a gente falou, não vamos esconder nada. A primeira coisa que a gente colocou lá em 2012, a gente falava quanto vinha bruto da música e quanto era líquido a sua parte. Ou seja, qualquer um desde aquela época sabia quanto que a gente estava ganhando com a música dele. Então, mas ainda assim era um relatório nosso, a gente processava e mostrava ali. Mas isso já foi um salto, anos-luz de distância, o que tinha. Eu sempre fui muito crítico com os relatórios das grandes gravadoras, porque eu acompanhei ali, não posso mais falar nomes, mas até hoje ainda eu não entendo por que é feito desse jeito. Por que você não mostra o bruto, mesmo que seja o seu relatório, e quanto está chegando líquido ali? É só, tá aqui o teu dinheiro, aceita que dói menos. Eu acho isso um erro estratégico. Isso quando não tinha aquelas verbas de marketing que você nunca enxergava, né? Não, isso não enxergava o relatório, tanto, né? Investimos tanto, mas aonde? Mas de qual maneira? Cadê o relatório do Ed? Não, a gente botou 200. Mas cadê esse 200? Então, dizem por aí, não sou eu falando, mas dizem por aí que era assim, putz, o cara tá querendo mete marketing, põe aqui, não tem, só fala que foi. Tanto que muitos artistas, quando estouram de verdade, querem sair ou está na hora de terminar o contrato, o cara sai devendo. Então, era muito complicado e também ninguém se interessava muito em saber como funcionava isso. Essa é a verdade, tá? Agora, com o advento do digital, chega o digital, a galera fica mais preocupada com esse tipo de coisa. Pandemia, principalmente, né? Não, caiu, cara, não, mas sim. Não. Já é uma insatisfação do mercado desde 2005, 2006, quando eu comecei na Turbo. Porque eu tinha os meus produtos da Turbo e eu tinha essa insatisfação também. Eu falava, cara, não vou fazer desse jeito, vou fazer diferente ali. Então, me impressionava, como ainda me impressiona a gravadora que manda um PDF como relatório. PDF, cara. É como se fosse imprimir um papel e acredita nesse papel. Não funciona isso.
Então, beleza. Então, voltando em 2012, a gente cria isso aí e começa a processar. Como é que é um relatório de Spotify? Não é um calhamaço que eles mandam pra gente, a gente lê, tem uma senhorinha ali que digita. Ele é tão grande, mas tão grande ser processado, que ele precisa ser colocado em um servidor. Algumas empresas recebem esse acesso para processar o que é seu dentro desse relatório e você começar a receber. E o mais importante de falar dentro dessa resposta é: fiquem atentos em quem são as empresas, porque tem uma tonelada de distribuidora digital que não tem contrato com o Spotify, que faz através de outra empresa que então tem o acesso com o Spotify. Entendeu? Então, novamente, eu não posso falar nomes, mas a OneRPM tem o contrato direto, ou seja, com o Spotify ou com qualquer outra. Então, a gente acessa esses relatórios, a gente processa esses relatórios e a gente reporta esses relatórios. Dentro do nosso reporte, a gente tem um processo de auditoria das plataformas e o próprio. Para quê? Para ter certeza que o que a gente está reportando é o que a plataforma também reportou. Porque se a gente reportar alguma coisa diferente, falar, olha, nessa plataforma A você teve 1.000 plays, 1.000 execuções ali, e na plataforma teve 2.000, quer dizer que eu estou falando um número que não é verdade ali. Isso pode romper o meu contrato com as plataformas. Por isso que existe esse processo Perdeu o de auditoria. direito de ser uma agregadora mesmo, o nome que se fala? Cara, eu Ou tem não algum gosto nome de mais ser bonito? chamado de agregadora, nem de distribuidora. Então, assim, a gente já há muito tempo deixou de ser uma simples distribuidora. Então, a gente hoje já se chamou de desenvolvedora, porque a gente desenvolve talentos, desenvolve empresas, distribui, isso também está dentro do nosso DNA, assim como a gente também é gravadora. Tem um monte de produto que é propriedade OneRPM. Onde o artista se sentir mais confortável, a gente entra e trabalha ali. Entendi, mas então para finalizar essa pergunta, então vem um pacotão de dados que precisa realmente de um servidor e por isso que a gente não Exato. tem acesso. E aí a lógica é um puta algoritmo, o que tem mais peso é o streaming, é o ouvinte mensal, é o salvamento, né? É a recorrência, Tuca. Então, assim, o cara ter 1 milhão de plays não quer dizer nada ali. Nada. Ah, tive 10 milhões de plays. Que legal, que bom pra você, mas isso pra mim não é suficiente pra determinar se é um sucesso. Por quê? Tem um negócio chamado skip rate ali. Acima de 30 segundos, que é a amostra grátis do streaming ali, é considerado um play. Bacana. Mas se a música tem 3 minutos e o cara pula com 1 minuto e meio, considerou uma execução, é um play ali. Só que ele não terminou de ouvir a música. Ele trocou o dial, foi pra outra. O algoritmo também entende que... Exato. Ele teve seus 10 milhões de plays, mas se você teve 10 milhões de skips, é um péssimo negócio, porque ninguém quis terminar a música. Mesmo tendo... Então, ou seja, o número de ouvintes mensais de milhões, ele é legal em partes. Porque você tem que fazer esse cruzamento do down do skip. Então, como a gente tem muita coisa, a gente acaba achando uma média, fala, ó, a taxa de aceitação é 21, 19. Quando chega 15% de skip só, é uma maravilha. Quer dizer que 85% das audições terminaram. Isso para a plataforma é importante. E como rádio, vocês têm certeza que vocês acham isso importante também. Com certeza. Por quê? Se você tá tocando uma música, o cara não gosta e troca de estação, pô, você perdeu aquele cara. A mesma coisa com as plataformas. Eu brinco que rádio não é feito pra gostar, rádio é feito pra não desgostar. É isso aí. E até por isso que, assim, já teve algumas coisas e a gente, assim, não bota o trap na programação. Porque, assim, vai ter um nicho que ama, mas vai ter 80% que odeia. Exato. Então, assim, tocou 3 músicas, tocou 2 músicas que você ama, tocou uma que você odeia, você vai trocar. É a importância da curadoria, cara. Se tocou 4 águas de salsicha, você mantém. Por isso que, assim, é legal que existe o algoritmo, sugestões, discovery, o caramba ali. Ou seja, inteligência artificial que vai forçar a música. A gente vira e mexe, descobre umas coisas legais. Mas nada substitui o ser humano. Não tem como. Então, assim, você como diretor de rádio, eu como presidente de gravadora, a gente ouve uma música e fala, é hit, é hit. E às vezes não tem nada, não tem número, a gente ouviu uma demo ali, você fala, cara, isso vai ser sucesso, e a gente movimenta nossas empresas em cima disso e realmente vira um sucesso. Porque o algoritmo, naquele momento, ele não sabe nada, ele vai falar que isso é uma porcaria, e, não, em vez de promover essa, promove aquele hit de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. O algoritmo não tem ética. Aí é onde entra a playlist, né? Exato. Que é o fator humano que alavanca o negócio, né? Exato. Aí você tem as playlists editoriais, que é um ser humano que trabalha ali. É isso. Com base dentro da tecnologia, utilizando a tecnologia como métrica, mas se você deixar só o computador fazer sugestões, e já tem uma tonelada de playlists geradas por algoritmo,
você perde essa essência. E aí você começa a ter repetição sempre das mesmas coisas. E aí novos talentos não conseguem ter chance porque ele não tem um histórico. É um pouco a pagodeira, né? Pois é. A pagodeira tem música hit, que se o artista não tiver nome, não entra. Exato. Aí você vê o Turma, tem 9. Tem 9. Tem mais do que qualquer artista, é um negócio surreal. Porque já é um hit estabelecido. Ele já vai entregar para uma tonelada de gente. Mas se lá atrás, quando eles gravaram aquela música, alguém não tivesse apostado, porque não tinha algoritmo, não ia ter virado um hit. Quantas músicas a gente não recebe todos os dias lá? Fala, cara, isso é legal, vamos abraçar, vamos forçar isso, vamos oferecer para as plataformas, vamos tentar uma playlist ali. Playlist não é plano de marketing, começa por aí, tá? Então, assim, não montem um plano de marketing baseado em playlist. E aí... Plano de marketing talvez pode ajudar você a estar numa playlist, ou não. Exato, exato. Você precisa construir uma história. Uhum. A playlist, você entrar no primeiro dia de lançamento, não é um bom negócio. Por quê? Ninguém conhece. Se ninguém conhece, há uma chance muito grande do cara dar um skip. E aí, pulando skip, o algoritmo entende que tem rejeição. Então, peraí, trabalhe a música antes. Aí, faça um release, ative sua base de fãs, converse com as rádios. Pô, tem 5 mil rádios no Brasil. Por que você não começa a tocar e cria essa base antes? E aí você começa... Aí, quando a música entrar numa playlist, o cara vai falar, esse som é familiar, eu gosto disso. Quero continuar ouvindo isso. Vou adicionar a minha base, a minha biblioteca, a minha playlist, o que for ali para poder virar isso aí. Entendi. Isso é muito doido, porque a galera quer ver o resultado sempre imediato. Sempre imediato. No dia do lançamento, a galera... Meia-noite, eles já estão vendo se entrou em playlist, se é capa. E se não aconteceu até segunda, boa parte já considera fracasso. Putz, que droga, não pegou playlist nenhuma. Calma, cara pálida, dá para fazer outro jeito de trabalhar. O negócio que tem que entrar logo naquele primeiro pitch, né? Se não Exato. pegou ali, não entra mais. Por isso que a gente faz um negócio chamado recall, que é depois de 30 dias a gente tem uma história para contar. Porque às vezes a gente conta uma história antes do lançamento que talvez não seja tão firme, tão segura, tão sólida. Depois de 30 dias eu tenho um número ali para mostrar para todo mundo. E na hora que você vai... Hoje você ainda participa diretamente na contratação de artista? Diretamente. Diretamente. Assim, como eu comecei a companhia lá atrás com o Emmanuel, a gente fazia tudo, inclusive ser o chefe de O AIR, né? AIR. E eu nunca fui AIR na vida, cara. Apesar de eu ter tido banda, produzido disco, eu não me considerava um AIR. Eu me considerava um cara de negócios ali que fazia um rolê. Mas eu entendi que eu podia fazer esse trampo de AIR. Fiquei fazendo sozinho por muitos anos. Aí eu comecei a ter ajuda. Hoje o meu braço direito é a Isabel Marigo ali, que ela é a diretora, a head de AIR Brasil. Eu não tive com ela ainda, não. Cara, a Isabel é uma das pessoas mais incríveis. Ela fica em São Paulo? Fica em São Paulo. Ah, por assim, isso. Eu definitivamente não seria... A ONRPM não seria o que é sem a Isabel. E aí, hoje, eu chefio, são 250 pessoas ali, que eu divido, na verdade, essa gerência com o André Agra. Então, assim, a parte de operações, de tecnologia, fica com o André, e ele faz a gestão dele ali, totalmente independente. Eu fico mais de olho com essa parte de AIR, de marketing, de institucional, para poder fazer essa gestão. O Daniel é o que fala com os Digimon, com as maquininhas, com... O André. O André. É. Cara, e o André era também um AIR no começo junto comigo. É porque tem que ter uma pessoa que sabe fazer essa interseção, né? É. Porque assim, aqui pelo menos era o meu grande calcanhar de Aquiles, era o digital, né? Essa parte de digital não tem, perdão. Essa parte de operações, essas coisas. Porque assim, quem mexe muito bem no computador, ele não sabe falar com o ser humano. Mais ou menos, o André sabe falar muito bem com o ser humano. Assim, mas ele é o cara que parte. fica 24 horas por dia dentro da máquina? Não, ele faz o meio de campo. Ah, ele faz o meio de campo. É isso que eu tô falando. Ele faz o meio de campo. O que gosta de ficar... o que você falou, que é o que gosta de ficar no quartinho... É isso aí. Esse daí já não desenrola tanto. Não. Esse vai perguntar em que parte está o processo. Esquece. Mas ele gerencia essa turma. É ele isso, sabe falar que eu tô falando. É essa interseção que é o cara. É. Que agora eu consegui ter o Erickson aqui, que é o cara que entende o suficiente o processo técnico ali pra conversar com os caras e passar pra gente. Não, e o mais legal é que a gente senta com essa turma, eles começam a explicar, a gente faz aquela cara de entendido assim. Sim, não, é boa, isso, puxa, isso. Dá espaço aqui, põe um pouquinho branco. Mas é isso, se a gente não tem essa... Quando o negócio fica grande, você precisa de gente, você precisa delegar, se não tem esse cara, fica impossível. Porque aí você não consegue, fica uma loucura. Mas, ó, eu faço questão de todos os principais artistas eu estar envolvido, eu saber o que está acontecendo. Então, dentro do AIR, são 25 pessoas, mais ou menos, que a gente tem no Brasil. E todos eles... De artístico. De artístico, de pessoas de AIR na ONRPM trabalhando, captando, conversando, atendendo e falando com os principais ali.
E os principais eu fico muito próximo. Às vezes eu não falo diretamente com o artista ou com o empresário, mas eu sei tudo o que está acontecendo dentro da companhia. É um trabalho de maluco. Hoje, quem são, assim, não de melhor nem pior, mas quem são, assim, os maiores players que estão lá dentro da One, se tratando de artista, assim, de número, de share de mercado, nunca exclusivamente essa métrica? Pô, tem tanta gente bacana, assim. Assim, vocês têm hoje um mercado muito grande. Em 2022, vocês lideraram, ou não? Sim. A maioria A gente dos começou a liderar o hits aí. mercado brasileiro em fevereiro de 2022, quando a gente entendeu, porque não tem uma métrica oficial, mas no nosso entendimento a gente atingiu o número 1 de market share no Brasil. A gente passou todas as gravadoras multinacionais. E isso foi muito Passou até a importante. Sony? Passou a Sony. Ao nosso entendimento, tá? No Então, deles só deixando não, né? muito claro isso, gente. Não tá escrito em nenhum lugar. Ao nosso entendimento, a gente entende que a gente é o número 1 em market share. Muito por causa do volume que a gente coloca, cara. Tem dia que a gente chega a colocar 15 mil músicas por dia nas plataformas. Então, assim, é impossível 15 mil músicas darem errado. Alguma ali vai andar. Então, assim, tem artistas, tem muita coisa grande lá. Eu vou ser injusto, eu vou falar alguns nomes aqui, mas, por favor, me perdoem. Mas, cara, um dos orgulhos que a gente tem ali é Racionais MCs, que estão com a gente há 10 anos, cara. E é um orgulho, eu sou muito fã dos caras. A gente tem, pô, João Bosco e Vinícius, que tá com a gente. A Condzilla nasceu com a ONRPM, a GR6 nasceu com a ONRPM. A gente tem hoje a Main Street, que nasceu com o Orochi ali dentro, e depois veio a Main Street, da Main Street veio o Pose do Rodo, veio o MC Cabelinho, veio o Oruan, veio o Borges, que são coisas assim que hoje estão bombadas na rua. Mas tem coisa muito bacana que não dá tanto play que eu falo, cara, por exemplo, tem Léo Jaime com a gente, tem Nando Reis, que eu amo de paixão. Também, escuto amo muito. esse cara. Minha esposa fica louca. Porra, você bota no carro em viagem, ela não aguenta E é mais. um cara que entendeu o digital, assim como o Péricles. Quando o Péricles chegou na ONRPM, eu acho que foi em 2018, ele não tinha nem canal de YouTube, pra você ter ideia. A gente abriu ali, no meio da reunião... Acho que ele lançava no da Inova, não era? Era no da Inova. Ele tinha terminado o contrato com a Inova, vira independente sozinho, num momento complicado ali, e a gente entende e fala, cara, vamos abraçar esse cara e vamos fazer o Péricles. E a primeira música que a gente lança é Até Que Durou? Acho que foi? Pode ser. Foi. E explodiu essa música. E eu lembro de... Era um momento muito delicado na minha vida. Eu ouvi essa música e eu chorava. Eu sou daqueles caras que é sensível, eu faço audição ainda, cara. Eu gosto de romântica também. O que me pega são as românticas. As românticas e não tem como não se emocionar com música, cara. Eu acho que, assim, é um quesito básico para se trabalhar no music business. O digital não é... Assim, a indústria do music business não é sobre digital, não é sobre tecnologia. É sobre música, é sobre pele, arrepiar, cara. Então, eu faço questão de ouvir todos os lançamentos que, assim, que a gente considera prioritário. São 60, 80 lançamentos por semana. Eu ouço tudo, cara. Deixa eu fazer a pergunta. Você acha que as gravadoras, né, as majors, começaram a vir com esses formatos de agregadora, né, assim, que elas entenderam que provavelmente esse modelo antigo delas, né, provavelmente vai ter uma nova crise? Tá meio falido? Sem dúvida, sem dúvida. Cara, em 2015 é que elas começaram a entender que a gente era uma ameaça para eles. Porque a gente começou a fechar um monte de gente que era para estar nessas gravadoras. E aí começa esse monte de gente a fazer pela ONRPM. O digital começa a ter força. Em 2015 chega o Spotify no Brasil. Então o número começa a ficar cada vez maior. Aí nessa hora eles começam a mudar. Então, por exemplo, tem um artista que em 2015 vem para a ONRPM e eu até me assusto. É Michel Teló. Michel Teló tinha explodido com Aí Se Eu Te Pego, e aí ele decide que a gravadora que ele estava não era suficiente, não exercia um trabalho bacana, e a gente fecha Michel Teló e fica alguns anos, bons anos com o Michel ali trabalhando. E dá super certo, e aí esses artistas começam. Então você começa a ruir o controle, o monopólio que existia ali. Até então a gente ainda era pequeno, mas já vinha incomodando. E aí quando isso acontece, as pessoas começam a falar, quem é essa empresa? O que ela está fazendo? Então eles começam a oferecer contratos similares com o que a gente tinha ali e mesmo assim não consegue dar certo. Nesse momento as gravadoras falaram, precisamos ter um serviço similar. Então todas as grandes gravadoras criam suas próprias ONRPMs ali. Eu acho engraçado, porque eles falam, não, vai para a ONRPM, não precisa. Aqui a gente tem tipo uma ONRPM, fecha aqui com a gente, cara. Então você tem a Universal criando a Ingrooves, e depois, posteriormente, criando a Virgin, que são empresas dela, ou seja, são subempresas. Você tem a Warner com a AGA, você tem a Sony com a Warsha, que era a antiga Ioda ali também.
Mas, e a Universal, a Som Livre com a Fluve. Só que A Believer é de qual? a Believer era independente, Era mas independente. ela era muito forte na França. Aham. A ONRPM dominou o mercado brasileiro. Hoje a ONRPM Brasil representa mais de 50% da força global da ONRPM. São 44 países que a gente já está. Mas 50% da força dela é do Brasil? Brasil, cara. Desses 44 países. É. Maneiro. É uma vitória pessoal, cara. É tipo Não é a por Fiat. dinheiro. A Fiat também é um isso gráfico aí. que o mercado É isso aí. italiano, o mercado brasileiro é o E principal. sabe o que é mais doido? Eu tinha essa conversa desse modelo de negócio, de ONRPM, desse futuro de música digital, com todos os players de gravadora. Eu conhecia todo mundo. Falava, pô, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Ninguém me deu bola. Me chamaram de louco, de maluco, de exótico. Até hoje, perdi muitos amigos nesse momento. Porque a gente começa a acabar com o modelo de negócio deles. Ainda hoje a gente é um pesadelo. Assim, tem um monte de gravadora que não gosta do nosso discurso. Porque a gente realmente quebrou um monopólio que existia ali, cara. Porque assim, a conta é básica, né? Assim, o nosso modelo de música, eu brinco que é como se fosse um investimento de alto risco. Né? A cada 10, a gente vai porrar ali 2 ou 3. Mais ou menos, Tuca. Eu acho que dá para você, dentro do sistema financeiro, existe uma tabela chamada retorno do investimento. Isso. Quando você tem uma visão muito ampla e muito real do mercado, você pode fazer um cruzamento dessa visão macro junto com essa tabela de investimento. E aí você reduz ao mínimo a possibilidade de erro. E as gravadoras não acreditam que elas façam isso com muita eficiência. Dentro da ONRPM, a gente tem aproximadamente, 500 mil contas ativas no Brasil, ou seja, a gente recebe dinheiro todo mês, mas com adiantamento são 600 e poucos, são muito poucas. Porque o adiantamento, ele pode ser um problema para a pessoa. A dívida sempre tem que ser saudável para os dois lados. Então, quando a gente calcula o adiantamento, a gente calcula sobre o que está acontecendo no futuro da música, a gente já vê indícios de tendências e como esse artista se comporta. Então, quando a gente coloca o adiantamento ali, ele tem quase 0% de margem de erro. Tanto que a gente hoje, de todos 600, tem 4 que a gente considera ali duvidosos. De gravadora, não existe muita conta. Tanto que a gente vê adiantamento sendo feito e fala, cara, isso aí não vai dar certo. Porque o mercado muda. Exato. Não só. Você entendeu onde eu quero chegar com a minha pergunta? Assim, é muito dinheiro que se perde embaixo pra alguém ter que pagar essa conta. É isso aí. E antigamente eles tinham, né? Porque antigamente, como assim? Você ser independente, mas, porra, logística, distribuição, fábrica da capinha, fábrica do papel, fábrica do CD. Assim, hoje o que eles vendem é o marketing lá dentro. E aí, de vez em quando, eles querem contar a história do artista internacional. Isso daí também, eles pegam no emocional direto. Foi nada, tem um monte que cai, esquece, foi não. Eu tive um Ainda caso tem de um artista que falou, estou indo pra gravadora, era um artista sertanejo enorme que a gente fez, estou indo pra gravadora porque vocês não têm acesso ao Grammy, queremos ganhar um Grammy latino. Pô, e aquilo pegou pesado comigo, eu fiquei chateado, porque aquele artista específico eu tinha cuidado muito bem. Eu falei, caramba. Naquele momento eu falo, o quê? É Grammy? Pé na porta. 2019, 20, 21, chega 2022. Quem ganhou o Grammy sertanejo? Um ONRPM. Com quem? Chitãozinho e Chororó. De um disco que nem existia ali, a gente fez o Mandrake e deu muito certo ali. Aliás, parabéns Luiz Fernando Wolff que teve essa ideia, que é um AR nosso, teve a ideia, foi lá e a gente ganhou um Grammy. Então nada é impossível ali. Só que tem que entender o que vai acontecer no futuro da música. E o artista, quando tem essa visão de curto prazo, ele tem uma visão de curto prazo. O que está acontecendo hoje é uma fotografia de 2, 3 anos atrás. Se alguém quiser olhar para o futuro, não é olhar o hoje, é o que vai acontecer ali na frente. Pô, aceita um café, hein? Rola? Claro, Mohamed. Sem açúcar, assim, ó. Diretor, manager e barítono do Bulldog Show. Prazer. Mohamed tá Barista. demais, cara. Ainda meteu essa. O Mohamed, cara, O que eu falei? Barito. Não, eu falei barítono, né? Você Não, eu falei Você errado. falou Bareto, aí eu falei, cara, acho que deve ser meio italiano. Obrigado, Presida. Sicília, aqueles cantos Presida não pisca, não passa nada. Veloz e Furioso. Ele foi ver ontem o Toretto, aí ele juntou tudo, né? Não, vem com cuspe o negócio, né? Não, mas o Mohamed também bebe igual você. Eu brinco que quem bebe café assim porque a vida tá muito doce, entendeu? Aí não precisa dar suquinho. Quer um chocolate amargo também? É que a vida já tá... Sem chocolate que eu tô entrando no shape agora, cara. Boa. Eu tô tentando, porque com 3 filhos, pô, não é nem pelo shape, não, é pela disposição. Pô, mas vai sabe um negócio cansado. que eu entendi, Tuca? A gente tem que ter boa saúde, cara. Uhum. Dormir bem, comer bem, que o ritmo de vida que a gente leva é muito intenso. E mais do que tudo, cara, tem muita gente contando com a gente. A gente não pode falhar. Você não pode
ficar cansado, ter mal disposição. Você tem que ralar o coco ali, cara. Exatamente. Muito obrigado. Exatamente. Mas assim, e aí o que você acha que, assim, você que tenta enxergar muito o mercado, que é o futuro, assim, dessas grandes majors? Porque eu particularmente vejo que, assim, nenhum grande artista mais fica, entendeu? Porque na hora que ele faz a conta lá, não, tá beleza, eu faturo 1 milhão por mês. Hoje em dia acho difícil alguém, né? Mas que eu faturo 500 pau mês. Pô, tu vai querer levar 400 pau pra fazer meu marketing, subir minha música? É isso aí. Não, amigão, eu vou liberar 100, vou botar 200 no bolso e 200 eu vou ter uma equipe só minha, pensando em mim 24 horas por dia, do que ter uma equipe que tá pensando no Gustavo, na Pablo, no Dilcinho, no Nego, no caso, né, da Sony, mas da Universal, outras, Warner. Assim, como que pode ainda continuar contando uma história nos próximos anos? Porque, assim, a estrutura é muito robusta. As gravadoras nunca vão deixar de existir. Esse é o principal ponto que a gente tem que entender e aceitar. Por quê? São 80, 50, 100 anos de gravadora que estão aí, em que o modelo de negócio é: sou o dono das músicas, eu sou dono das músicas, dono dos vídeos, dono das edições. Então eles foram criando um asset, um ativo ali muito robusto. Que, imagina, você tem o catálogo do Michael Jackson ali, você não precisa fazer mais marketing nenhum. E Michael Jackson continua sendo consumido pra caramba. Green Day, Marisa Monte, mais um monte de artistas. Então, o catálogo desses caras sustenta eles muito bem. Muito bem. Então, assim, e você praticamente não tem custo com esse tipo de coisa. Perfeito. Então, entra receita toda hora. O que mudou ali? Elas vão ter problemas, como elas já sofrem tendo problemas, na prestação de serviço. Porque como virou digital, o acesso a essas informações, ele tornou tudo muito independente. Foi onde cresceu uma ONRPM, uma Believe, uma CD Baby, uma Orchard ali. Por quê? Opa, o que aquela gravadora faz, eu também posso fazer, porque eu consigo entregar o agora e eu consigo ter a flexibilidade disso. As gravadoras, elas são um elefante branco dentro de uma loja de cristal. Movimenta muito, cai alguma coisa ali. Elas tentam controlar, ao meu ver e a minha interpretação, o mercado de forma financeira. Então, assim, esse negócio de adiantamentos, com essa visão, vou fazer aquilo, mete grana ali. Mas não é necessariamente de acreditar no projeto. É desse enorme robustez de catálogo que dá essa sustentabilidade. Se eles errarem, tá tudo certo. Pô, que pena, erramos. Aquela velha história que a gente sempre ouviu. Pô, a gente precisa acertar 2 artistas de 10 que tá bom. Fechou a conta. Eu não tenho essa margem. De 10 eu tenho que acertar 10, cara. Se eu erro algum, eu já dei um passo para trás. Se algum artista grande, que era de gravadora, vem para um ONRPM e dá um passo para trás, eu também dou um passo para trás. Então essa é a minha maior preocupação. Então o futuro das gravadoras, elas têm que se reinventar. Essa é a primeira coisa. Existem profissionais excelentes nas gravadoras, excelentes, que são muito engessados por causa desse tamanho de paquiderme que elas têm. Ah, vamos fazer uma coisa. Tem que consultar o exterior, tem que falar com a matriz, tem que falar com latino, tem que falar com Londres. E aí isso engessa. E hoje é 3, 4. Você tem que ter uma decisão rápida. Conversou agora no negócio, amanhã a gente tem que estar executando. Não dá para perguntar, esperar 1 mês, 2 meses. Então esse negócio de gravadora pagar 60 dias fora o trimestre está totalmente ultrapassado. Pô, a gente paga todos os dias na ONRPM. Se a gente paga isso, por que as gravadoras não pagam? Porque elas ainda estão dentro desse modelo, que são guidelines globais. Não é o Brasil ou um país. Não, ela tem que mudar todo um conceito ali. Mas elas vão estar aí para sempre, tá? As gravadoras, quando elas fazem o real papel de uma Sun Records, de uma EMI, de uma Blue Note, ela descobre talentos, ela agrega na cultura, ela investe na sociedade brasileira. Só que não dá para fazer isso de forma cavalar, então tem que fazer com muito cuidado. E quando ela faz, sempre acerta e sempre é um bom negócio. O problema é quem que é o escolhido. Então, assim, na época das gravadoras, o artista ele tinha que ser escolhido. Escolheu. Hoje mudou. Hoje o artista que escolhe com quem ele quer trabalhar. Fala, você não vai fazer negócio? Então eu vou escolher o outro. Então a gente é um cara que tem que ficar, olha, faço isso, faço aquilo, me escolha. Senão a conta não fecha. Eu vejo isso, cara. Hoje em dia funciona muito como agentes financeiros, que vai lá e às vezes nem é dona do catálogo, é apenas um licenciamento, dá milhão pra cacete por um período de tempo, nem é mais aquela história, né, do artista exclusivo e o catálogo ser dela, literalmente só um adiantamento.
E eu vejo assim que realmente, é o que eu sempre falo, o gravador funciona bem pra 2, 3, que é o que eles usam a máquina mesmo. Que é independente de dinheiro, independente de tudo, é a máquina girando. É isso aí. Aí o negócio funciona. Só que pra você estar dentro desses 2, 3, minha opinião, ou tu chega, deu uma explodida no digital, tá todo mundo se brigando, Universal, One, aquela briga, todo mundo quer, Barões que estourou, aqueles fenômenos assim. Ou, meu irmão, tu já tem que estar... Tu tem que, dentro da Sony, ser o empresário do Gustavo e tá botando o segundo. É isso aí. Que aí vai atender o telefone do empresário do Gustavo e vai falar, opa, tu vai deixar o Arthur lá assim? Não. Equipe, tem que se mexer. Agora, se você não entra numa dessas duas, filho, tu fica falando sozinho. Manda mensagem lá no grupo de marketing, dá 3 dias, responde. Agora, se não, filho, esquece. Você mandou a tinha, saúde, bom dia, boa tarde. Pô, esquece. Aí é outra coisa. Aí é... Você entrou na reunião, saiu, tem 270 mensagens. É. Cara, é igual, tipo, as gravadoras estão tudo atrás do trap, do urbano. Em 2023, a gente já postava um trap em 2017, cara. Quando começou o Purple Trap, o lance lá com o Baco Exu do Blues lá dentro de casa. Falei, caramba, vamos apostar nesse negócio. E é isso, tem que ter um pouco de atenção também com o mercado. Assim, não sei se você viu, tem um site chamado Music Business Worldwide, que são notícias do mercado da música. As gravadoras, durante a pandemia, as principais majors, elas anunciaram o perdão a dívidas de adiantamento, coisas com 20 anos, 30 anos que o cara estava devendo. Olha, estou perdoando suas dívidas, como se fosse um grande do negócio. Porra, peraí, primeiro foi você que criou esse problema lá atrás. Você está perdoando um erro teu. Segundo, você acha que o artista vai ficar feliz com isso? Porque você que enfiou o artista nisso. É, na verdade, para fazer o cara começar a ter um pouco de receita para, de novo, propor um novo negócio e uma nova renegociação ali. Então, assim, de novo, o adiantamento ele tem que ser saudável para todo mundo. Quando você faz um adiantamento de 20 anos, cara, aí é um péssimo negócio. Isso quando não tem adiantamento corrigido. Também juros, tem muito né, por aí, com juros, né? E às vezes o juros gira maior do que o próprio faturamento. É, a gente aboliu Já isso teve aí. alguma vez? Tu já viu isso? Já. Que os juros é maior que o faturamento, é um negócio que não se paga nunca. Já, cara. Aí você fala, como aí? Aí, não, é igual o custo de mate. O cara começa a envolver coisa lá que ninguém sabia que existia de última hora, né? Fala, não, mas teve royalty break aqui, mas teve esse investimento nosso, teve o vídeo que a gente gravou ali. Fala, pô, mas peraí, eu não lembro. O que é aquele coquetel pro meu lançamento? Vocês estão debitando de mim? Então, dá aqui o dinheiro que eu faço sozinho. Que é muito do que a gente faz na ONRPM. Fala, cara, tu vai ser dono das tuas coisas? Tu quer uma grana? Beleza, ó, só que você vai fazer isso, eu faço isso e a gente mete marcha. Mohamed, como você está aí para começar a sua participação sempre gloriosa? Perguntas, vamos lá, presida. Uma pergunta reversa aqui. O que um artista não pode ter para entrar na OneRPM? O que ele não pode ter, cara, ele não pode estar cometendo uma fraude. Começa por aí. Então a gente tem um sistema antifraude ali que, na hora que ele sobe o áudio, a gente faz a varredura no momento do upload, tá? Pra ver se alguém já não distribui isso. E tem sempre um monte de malandro ali, tá? Porque a galera quer fazer. Então, assim, não pode cometer fraude, ele não pode cometer nenhum processo de crime. Então não pode falar coisas que são agressivas, que vai ofender determinada comunidade. Ele também não pode fazer uso de direitos, não pode lançar uma música que ele não tem autorização, esse tipo de coisa. Boa. Falar uma coisa que não vai ofender hoje é complicado, né? Quem que decide isso? Não, mas tem coisa que tá na Constituição. Que é muito então, relativo, você pode fazer né? apologia às drogas. Então você tem esse problema, você tem uma restrição ali. Aí como é que lança trap? Explícito. Aí você mete um explícito ali. Aí tem um checkbox, você mete um explícito. Entendi. Aí a gente já manda para as plataformas com aquele ezinho de Entendi. explícito. Vamos lá para uma outra aqui. Qual foi o artista One que você conheceu de primeira que você teve certeza que o Brasil ia conhecer? Gustavo Mioto, cara. Gustavo Mioto. Eu conheci esse menino em 2015. E eu ouvi assim, eu já conhecia ele de nome. Já tinha feito Sony, um monte de coisa. Eu falei, cara, esse moleque é bom pra caramba. E eu acreditei meio que sozinho no Gustavo. Trouxe ele pra companhia. A gente comecei... Você tem que vender interno a ideia também. Então você tem que conquistar a equipe. Equipe, olha isso aqui. Pô, Arthur, calma. Aí eu fui insistindo. Teve o Gustavo Mioto, MC Bin Laden, que a gente também lançou. Putz, teve Kekel, teve um monte de gente ali que era nada no começo e eu falava, cara, isso vai dar muito certo. MC Brinquedo, cara. Eu adorava esse moleque. Kevinho começou na ONRPM. Putz, tantos nomes que a gente vê. Pablo Vittar, Glória Groove. Muito obrigado, Damiana.
Elas vai me começaram lembrando. tudo lá. Cara, todo O artista Kekel, grande que tá hoje no O Brasil... Kekel tá indo com vocês? O Kekel não. O Kekel, ele começou com a gente via um selo, tinha coisa da Grica Sua, com o DJ Pereira, aí depois o Kekel foi pra Condzilla, aí depois ele seguiu o caminho dele, mas passou por lá também, cara. Esse Kekel eu vi uma vez, a diferença dele do Spotify pro palco era grande, né? E o mais doido, assim, todos esses caras Jesus. grandes, todos passaram pela ONI. Chegava no palco, meu irmão, saía nada, né? Arrebentava, cara. Arrebentava. Mas, putz, é tanta gente. Eu vou ser injusto, mas... Sim. Não, mas já falaram, dia... já falou vários nomes aí. Vamos aqui, eu vou pegar aqui A uma... Conde, ela sobe por ela mesma já? Não, né? Não, a Condzilla, ela começou com a ONI RPM, foi acho que 2013, 14, que a gente começou a fazer alguma coisa junto com eles. Aí em 2017 o Conrad já abre o selo dele, que até então ele era um canal que fazia todos os vídeos, já fazia processo de monetização com a gente. Em 2017 ele abre o selo próprio ali, continua distribuindo com a gente. E essa semana teve essa união de GR6 e Condzilla, né, cara? Que eu achei super legal, achei super bacana. Mas era um selo que sobe por vocês ainda ou não? Sobe por alguma Hoje a Conde, eu acho que ela tá pela Osha, mas com essa junção, então tem grooves, tem um monte de coisa ali. E tem os artistas individuais que eles fazem por lugares diferentes. Mas são produtoras que não têm o contrato direto, eles precisam de uma empresa como a ONI-RPM para chegar até as plataformas. Antes de você seguir aí, Mohamed, me explica assim. Que hoje em dia muito se fala, né? Fulano abriu um selo, fulano abriu um selo. Selo, na prática, me corrija se eu estiver errado, nada mais, nada menos é do que até a Damiana falando, o CNPJ, onde você vai pro lugar. Isso aí. Produtos embaixo. É isso aí. Você vai ter uma label ali classificando. É isso aí. É mais uma questão, né, estética, visual e organizacional. Mais ou menos. Do que realmente qualquer... Sim, uma coisa é aqueles selos que tinham lá atrás, você pegar na cultura americana, né? Porra, selo de rap, né? Aqui no Brasil, assim, nos últimos anos, você quer mais isso do que um peso, assim, igual tinha, né? Não, quero estar dentro de tal selo. Não é gravadora, não é agregadora. Uma identidade musical. Exato. Aqui, pô, agora eu tô me vendo na cabeça, mas os selos lá de fora, que você pegava, pô, do hip hop, que teve, né? Pô, Def Jam, cara. Sim, do eletrônico, né? Assim, você tinha selos que, assim, eram quase maiores do que a gravadora para aquele segmento, né? É isso aí. Por mais que fosse um selo da Sony, de uma Warner, assim, não, eu quero estar dentro do selo X, que é o mesmo selo, né, pô? Era um sobrenome, era um pedigree que te dava. Vamos falar da Ivete, do Axé. Pô, não, tô no selo da Ivete, do Chiclete, né, do Asa. É o selo dos galácticos da história, né? Hoje eu vejo mais organizacional, assim, uma coisa do que... Mais ou menos. Ainda tem uma identidade. Por que acontece? Primeiro que eu vejo muita gente que Quando fala o que tem artista selo que nem explode, sabe o que é, né? Quando o artista explode, tem muito do trabalho da equipe dele. E quando você pavimenta uma rua, passa um carro, passa o comboio inteiro, cara. Então, eles viram e falaram, pô, a gente montou toda essa estrada, entendeu como funciona o negócio aqui e, putz, parou? É só pra um? Assim, a gente já acompanhou o artista em dezenas de lugares. Sempre tem alguém entregando música. Fala, irmão, olha o meu som aí, olha a minha vibe. E aí tem um monte de coisa legal. E aí essa galera falou, peraí, já pavimentamos uma estrada? Vamos abrir um selo. E essa turma legal que eu vou conhecendo pelo rolê, a gente vai lançando junto. Foi como nasce a ideia de uma Main Street. Como nasce a ideia de Bairro 13, do Cabelinho. Como nasce a ideia da Shaolin Records, do MC Hariel. O Hariel tá na Warner, mas tem um selo com a gente. Então, esses artistas, eles vão começando a fazer isso. Aí os artistas nascem dentro desse selo, que tem a identidade musical do seu fundador. Eles não ficam jogando qualquer coisa ali. Então não tem o cara de trap, de sertanejo, de rock no mesmo selo de um cara que é dono de trap, por exemplo. E aí você começa... Então tem sim isso, e é muito por causa disso. Fiz o meu trabalho e tá vago esse espaço. O que mais falta no mercado da música é conhecimento. Sim, mas qual foi a diferença, por exemplo, do Ariel, em vez de subir no selo? Ah, não, eu tenho 3 artistas aqui que eu vou subir lá, MC João, MC Pedro e MC Tuca. Tem alguma diferença dentro do selo ou não? Tem, porque ele vai usar toda a base dele de audiência e volta naquilo que eu falei do ciclo de consumo da música, para poder movimentar as coisas dele. Que foi como estourou, por exemplo, o Mana Vitória. Mas qual a diferença de usar o selo e usar apenas... Ah, não, vou usar para apostar no Tuca. Ele tá dentro de um selo. Funciona de 2 jeitos. Você tem o artista que explodiu, aí ele vai lá e monta um selo. Ele tem uma audiência do lado dele. Ele tem uma estrutura montada do lado dele. E ele tem um investimento financeiro para poder fazer o negócio ali. O artista pode fazer sozinho? Pode. Tem um ONI-RPM para fazer isso para ele. Vai lá, sobe e vambora.
Mas quando você tem essa estrutura, a estrutura vai te ganhar tempo que você perderia. Então você leva 2, 3 anos para fazer tua estrada sozinho, com esse selo, em um mês você está fazendo. Então você imagina um artista que tem 3 milhões de seguidores nas redes sociais divulgando você que tem 1.000. Você vai dar uma subida muito rápida. Então você encurta esse prazo. Alguns dão certo, nem todos dão certo. E também vai ter um pouco de direção artística, uma produção executiva e um investimento financeiro. Falar, vou fazer um videoclipe para você, usa o meu produtor, usa o meu estúdio e tem meu vendedor de show, meu agenda aqui para fazer o rolê. Então, eu hoje sou um dos maiores incentivadores aos artistas de médio e grande porte criar um selo. Tem que fazer isso. Por quê? Se não fizer isso, alguém vai fazer. E é o que a gente tem feito com muita eficiência. Entendi. Presida aqui pra Convenci fechar. ou não? Não, boa, boa. Na verdade, é um jeito de pegar o dinheiro do fonograma dos caras, meu irmão, sem você, às vezes, ter uma obrigação de empresariamento. Né? Exato. Aí esses contratos Você são cuida sempre mais da parte flexíveis. artística, você entra ali como quase um atravessador da gravadora, né? É tipo uma seletiva, igual futebol, cara. Você tem um campeonato municipal, você tem um campeonato estadual, campeonato regional, campeonato brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes, cara. Então o cara vai subindo. Conforme ele vai subindo, vai tendo mais amarras. E é só te corrigir. Cara, a galera fala presida, assim, eu sou o frio, porque eu não me olho como presidente, cara. Eu me olho como, tipo, a galera, tamo aí. Arthurito, então. Vou te chamar de Arthurito. Arthurito, vou pegar aqui uma carona aí, uma pergunta minha aqui. No papo que você falou que o mundo muda de 10 em 10 anos, né? É isso aí. Então, assim, você dos anos 80 e 90 ali, o que teve ali de sucesso virou meio que o flashback. É isso aí. De 2000 a 2010, uma nomenclatura retrô, né? Aí a pergunta, como que você acha que essa geração atual vai criar uma memória afetiva com as músicas de hoje, com tantos lançamentos focados apenas no refrão? Então, isso é a experiência da audiência. Olha, a gente tá já falando um pouco mais... Porque encurtou-se o ciclo de vida da música. Então, dentro do marketing, tem um estudo chamado ciclo de vida do produto, que ele passa por 4 etapas. Introdução, crescimento, maturidade e declínio. Antes, uma música, para passar por esse processo, que é aquela famosa barriga, assim, levava 2 anos, 3 anos, até chegar à maturidade e depois começar a cair. Hoje dura semanas, dias, às vezes, tá? Então, mas mesmo assim ela bate uma maturidade. Então o que acontece? A música, quando chega nessa maturidade, ela tem que entregar alguma experiência para o consumidor. E vai ter música que entrega. Tanto que se você olhar para 10 anos atrás, a gente está falando de 2013, a gente lembra de Beijinho no Ombro, da Valesca Popozuda. Ela já tinha esse ciclo de vida do produto mais acelerado. Mas hoje todo mundo ouve e ainda faz essa referência. Vai existir isso daqui para frente, só que numa quantidade maior e um curto período de vida. Cada vez vai mais acelerar, mas isso nunca vai deixar de existir. É uma dos princípios do marketing a ser trabalhado. Então, as pessoas que lançam música hoje têm que entender que existe o ciclo de vida. Você não vai ser um sucesso num dia. A curva é sempre introdução, crescimento, maturidade. A maturidade é onde você tem que ficar o máximo de tempo possível. Entender, falar, aqui é o meu auge. Nesse momento, você tem que segurar aquilo por 2 semanas, 3 semanas, 3 meses, 2 anos ali. E aí você segura isso, depois entra no declínio e aí você tem uma carreira. O artista que não presta atenção, ele não tem carreira. Daqui a 10 anos ele não vai conseguir vender um show. Então hoje a gente vê Paralamas do Sucesso lotando show. A gente vê um monte de gente dos anos 80, 90 lotando show com hits daquela época. Se o artista não estiver preocupado com isso, daqui a 10 anos vai ter que fazer show por R$500 e aí a gente entra num problema. Mas eu vou só aprofundar ainda com um exemplo seu na prática. Você falou do Paralamas, que até hoje faz show, Sim. É sucesso. E, por exemplo, você que pode ser fã do Paralamas, você vai cantar todas as músicas do começo até o final. Exato. Você conhece ela toda. Essa galera de hoje, assim, você deu até um próprio exemplo da One, que tem dias aí que sobe 15 mil músicas, né? É isso aí. Coisa que há 10, 20 anos atrás não tinha essa demanda de produto. Essa galera, assim, você imagina que esse artista que ela consome muito hoje, daqui a 10 anos, pode ir num show delas e, assim, vai ter essa memória afetiva de, tipo, chegar lá e não cantar só o refrão, por exemplo? Vai ter. Em menor número, tá? Mas vai ter. Por que que acontece? Hoje tem poucos artistas preocupados em construir uma carreira a longo prazo. Porque todo mundo quer um resultado imediato. Porque existe uma plataforma como o TikTok que entrega o resultado imediato. Em 2, 3 dias você vira o maior sucesso do mundo. E em 3 dias ninguém mais lembra de você. Então, assim, essas plataformas, para mim, são perigosíssimas, tá? Tanto que eu falo, olha,
não construam seu plano de marketing baseado nisso. Construam sempre a longo prazo. Se você vai fazer alguma coisa que a pessoa vai lembrar daqui a 3 meses, sim. 2, 3 dias? Não. E aí você mata o artista. Mas vai ter. Então, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que um Cabelinho, daqui a 10 anos, vai estar fazendo show lotado. Que um Pose do Rodo vai estar fazendo show lotado. Um Borges vai estar fazendo show lotado. Um Péricles vai fazer show lotado. Um Acato vai fazer show lotado daqui a 10 anos. Porque estão construindo a longo prazo. Agora, o artista que se preocupa com isso e deu errado a música, daqui a 2 semanas lança outra, pô, calma aí, cara pálida. Vamos Você tem trabalhar certeza junto. que um Pose daqui a 10 anos vai estar fazendo show lotado? Lotado, não sei porque depende de N fatores, mas definitivamente vai fazendo show que todo mundo vai lembrar dos hits dele. É tão forte o negócio e é muito bem estruturado o processo ali que vale a pena. Então as músicas conseguem chegar com 2 meses, 1 mês de antecedência junto para a Marinha RPM. Agora, o cara que chega com a música hoje para lançar amanhã e já fala que daqui a 2 semanas chega outra, aí é o plano famoso KGB, é tipo secreto, ninguém pode saber. Não dá certo. 100% respondido. Tem mais uma aí ou não? Não, fechou. A interação social dessa nova geração ela é muito baixa, cara. Eu vejo pelo meu filho. Meu filho adora ficar dentro de casa e ouve música muito. Aí eu levo ele num show comigo, às vezes eu coloco uma credencial e falo, vamos lá, Ricardo. Ele vai lá e ele fala, ai, pai, quero ir pra casa. E chega em casa e vai ouvir música. Eu acho que é uma nova geração, um novo comportamento dessa geração que a gente tem que entender. Que talvez eles não vão a show. Tem um monte de artista com milhões que começou a fazer show agora. Vou te dar um exemplo. Kama Itachi. É um cara que nasceu durante a pandemia, abraçamos, milhões de ouvintes, milhões de plays, foi fazer o primeiro show faz uns 3, 4 meses. E lotou. Então, realmente está muita coisa sendo oferecida, muita coisa jogada na frente da molecada, que às vezes eles nem sabem que eles precisam ir no show da molecada. Eu acho assim, o cachê que eles botam também possibilita muito, né? Exato. Eles Exato. botam um cachê assim, que é pra fazer se quiser mesmo, porque eu tipo, vivo não quero sair da minha casa. Exatamente. Se é pra sair, tem que ser por tudo isso. Aí não vira, aí o Aí cara você pega proporcionalmente, né? Que eu gosto de citar sempre esse exemplo. Nem sei se você tem público, mas tem MC Rian e Belo. Sim. Você pega lá, o Belo agora deu uma subida, mas o Belo devia ter 2 e... A última vez ele tava com 2 e tal milhões, 3 no Spotify. Você pega o MC Rian, a última vez que eu olhei também tem um tempo, tava 15. Negócio fenômeno. Onde você botar no Brasil, o Belo vai vender mais bilhete que o MC Rian. É por isso a não ser que você bote no mensais... bairro do MC Rian, entendeu? Mas eu digo assim, não, tô falando a questão do digital e do bilhete. É isso aí. Independente do ouvinte mensal ali. Conversão. A conversão, entendeu? Tu bota o lourinho ali onde você botar, meu irmão. É um fenômeno. É isso aí. Já o Rian vai botar ali 3 lugares, vai legal. O resto você tem que contar uma história. Bota lá aquele fly MC Rian e mais 18, tá ligado? Todo mundo cobrando cachê de 100 pau. Aí eu olho e falo, gente, como é que fecha uma conta dessa? Aí é patrocínio das marcas, né, que acreditam no segmento, querem se conectar com jovens. É audiência, quero falar que com aí essa eu audiência. quero falar com o jovem, então eu tenho que botar dinheiro ali. É isso aí. Mas assim, eu que, né, um pouquinho mais antigo, porra, um artista que não vende bilhete. Então, É difícil aí que a ir pra gente tem dentro. que estar um passo à frente de todo mundo. A gente tem 32 variáveis, tá? 32 métricas que a gente determina a saúde de um artista. Uhum. Por exemplo, se você for olhar só ouvintes mensais, 15 milhões. Nossa, é um estouro. Mas espera aí, mês que vem pode ter 3 milhões. E aí? Porque são as pessoas que estão vindo naquele momento. Uhum. Não necessariamente que estão aprovando e falam, vou continuar ouvindo daqui a um ano. Então aí você entra com essas outras métricas para poder equilibrar o jogo. Falar, cara, é 15, mas está exagerado. É um pico, é um viral. Viral é a pior coisa que pode acontecer para o artista, cara. Porque vai entregar números estratosféricos, ele vai achar que aquilo é uma normalidade e, na verdade, é uma anormalidade. Perigosíssimo. E tem uma, aqui que você fala, né, que eu costumo também brincar, mas não nessa ordem, né, sobre os 4 pilares, né, do show business, né, talento, equipe, financeiro e sorte. Nossa, vocês fizeram uma pesquisa boa, cara. E que é a produção que trabalha direitinho. E assim, eu só troco, em geral, a sorte pelo dedinho de Papai do Céu, que eu brinco. Então, é mais eu ou falo menos que é o intangível. É. Assim, se tiver os 3 e o último não tiver, aí você deve ter tido história de cases que... Caraca, o que aconteceu? Cara, o Equipe meu boa, histórico, planejamos bem. Unifame, é isso aí. Planejamos bem, dinheiro, tudo direitinho, e o que aconteceu? Nos outros casos, que às vezes é tudo meio trepado, um negócio. Do nada, o cara é um fenômeno. Fala, gente, eu tive, né? Eu não gosto de citar, né? Mas assim, eu tive artista dentro do meu escritório, que, porra, musical, produzia,
escrevia, Fez tudo igualzinho, nota, direitinho. montava banda, assim, cara. E um outro que sabia nem o que era um acorde. Nunca escreveu na vida, não tinha gogó pra cantar uma música, cantar. E vendendo na agenda, um negócio e o outro, meu irmão, não é nem a batata frita do Big Mac. Não, Aí a gente vai te olha, chamando de passa a batata frita. cabeça, ué. Aí você fala, cara, aí só tem a resposta, não intangível, né? O dedinho de papai do céu falou, não, você vai, você não vai. Na verdade, assim, esses pilares, assim, 3 deles são controláveis. Você pode controlar, eu posso Isso. controlar. Talento. O cara tem talento ou não? Se não tem talento, o que a gente faz? Porra, vai estudar, vai se aperfeiçoar, vai ficar bom pra caramba, vai ficar com talento lá em cima. E ele vai. Alguns com mais intensidade, outros com menos. Uhum. Mas você consegue controlar de uma certa maneira. A segunda, que é a equipe, é quem que tá trabalhando contigo. Você não precisa do cara mais inteligente, cheio de diplomas ali. Você precisa ter alguém que te entenda e que esteja disposto a batalhar pelo objetivo junto ali. Uhum. Essa pessoa, se ela não for a melhor, ela vai estudar, vai se profissionalizar. Tem N coisas, você vai trocar a equipe. Terceiro, financeiro. Você não tem grana, vai vender cachorro quente na esquina, vai pedir dinheiro emprestado no banco, vai fazer um rolê, você também consegue controlar. Esses 3 são essenciais para você ter a chance, tá? Então você precisa ter um talento. Se é bom ou ruim, você vai entregar um talento que a galera tá disposta a consumir ali. Uhum. Às vezes a gente fala, pô, esse cara não tem talento nenhum, mas é o que o povo quer. Tudo bem. 3. Quando apareceu o 4, que é a sorte, papai do céu, fé, energia cósmica, cada um chama de um negócio. Uhum. Ele vai vir para sacramentar isso e vai te entregar o processo do sucesso. Você pode não ter um desses aqui, você pode não ter talento, você não pode ter equipe, mas você tem dinheiro e você vai injetar dinheiro pra caramba. Você E você chega. pode ser abençoado aqui e foi. Só que vai acontecer, vai durar isso aqui de tempo. Se você tiver esses 3 sólidos e for abençoado, você vai ter isso aqui de tempo. E aí é onde o efetivo sucesso a longo prazo acaba acontecendo. Então, assim, por isso que eu não tenho medo nenhum da inteligência artificial dentro da música. Porque existe esse 4º pilar, que eu defendo há, sei lá, 15 anos, que ninguém tem controle, nem uma máquina. É a leitura do público, né? É isso aí. Pô, quantas músicas a gente tem certeza absoluta, todo mundo se convence, todo mundo faz tudo direitinho, investe e fica forçando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. E não anda, não vai o negócio. E aquela outra que a gente olha assim um pro outro e fala, o que aconteceu aqui? E aí depois o cara vira um sucesso. Tem inúmeros casos. Inúmeros casos. Geralmente ele é um hit do verão ou hit do carnaval. Não, mas já teve música, assim, de CD também, de porra, botar caminhão de dinheiro, 400 pau em rádio, 350. Nossa, E a quantas outra vezes? que tava lá esquecida foi embora e aquela lá não andou. Mas teve caso também daquele que todo mundo trabalhou, fez direitinho e que foi também. É a maioria, né? Teoricamente, né? Exato. Assim, quando você né, planeja, tende a ser a que mais anda. Teve um caso lá que foi um artista trabalhado ao longo de anos. E quando estourou, a gente ficou muito feliz, que foi o Xamã, com o Mavaldão 3, junto com a Baguá, que é o selo deles. Então, assim, o Xamã começou lá atrás, na 1 Quilo, fazendo a parada com eles, e a gente foi sempre se aproximando, sempre fazendo coisa com a NPM, entra na Baguá, a gente começa a postar junto, começa a promover e trabalhar junto com eles. E quando estoura o Mavaldão 3, ele é um caso onde tinha talento, tinha equipe, tinha investimento, e teve a bênção ali de estourar um hit, que foi o hit mais tocado 2022 de todo mundo, ultrapassou todas as pessoas. Porque tem isso, né, que eu brinco muito, assim, o sucesso na hora certa, né? É isso aí. Talvez estoura o Malvadão, ele não ia estar pronto. Exato. Talvez, não conheço nada da estrutura, mas talvez não ia estar pronto para sustentar e tornar, né, tão longínquo quanto sendo o Malvadão 3, né? Por isso que é doído você ver as na hora pessoas que certa, né? perseguem o sucesso. Não persegue o sucesso. Persiga um bom trabalho. Uhum. Faça um bom trabalho. O sucesso vai vir ou amanhã, ou mês que vem, ou daqui a 10 anos. Pô, a gente começou essa empresa há 12 anos atrás, aqui tá a gente ainda trabalhando, todo mundo achando que é do dia pra noite. Nossa, apareceu um NPM, toma de assalto. Não, são 12 anos da garagem até uma multinacional que a gente construiu. Bora pro Mohamed, react? por favor. Arthurito, olha como é que a nossa produção tá afiada, Qual dos hein? dois? Não, o ex-presida, que agora Que é isso? Arthurito. Ex-presida Arthurito, tá demais. Olha só como é que a nossa produção Amanhã a tá música afiada, da hein? FM o Dia não subir, tu já sabe por quê, tá? Não, tá doido. Se amanhã bater lá não autorizada Não, no não. e-mail, tá, ó.
Olha só, a nossa produção tá afiada. Papo sobre inteligência artificial. Adoro. Um react ali na TV, Mari Fernandes reage à parceria com Marília Mendonça, feita com inteligência artificial por fã. O que você acha da inteligência artificial na música? Eu sou um apaixonado, cara. E assim, isso tá agora, tá? Eu já estudo isso faz uns 2, 3 anos. Há 2 anos atrás saiu o primeiro protótipo onde você incluía os parâmetros dentro da máquina, ele aprendia e começava a desenvolver. Tem músicas nesse estilo já de 2, 3 anos no YouTube, é só qualquer um procurar. E por que me interessa tanto, tá? Primeiro, porque não há uma legislação oficial sobre isso. Então, por exemplo, quando você põe uma inteligência artificial de um artista que já não está mais entre nós cantando uma música, vem cá, de quem são os direitos artísticos? De quem são os direitos fonomecânicos? Aqui, nesse caso, está tocando de uma música que existe. E quando a máquina cria uma música? Então, o direito autoral ele é baseado em seres de espírito livre, ou seja, você tem que ter uma alma para ter um direito autoral, ou seja, para ter a sua obra protegida. Quando uma máquina faz isso, ela não tem espírito livre. Mas e se a gente decidir comercializar? E se eu decidir promover, distribuir no digital e uma rádio lança isso e vira um sucesso? Para quem que vai o direito disso? Então, assim, vamos já pensar no momento Skynet aqui. Então, quem criou a máquina detém isso porque não tem royalties para ninguém e recebe 100% disso. E aí você mata uma indústria criativa. Então eu estou super acompanhando isso porque ainda não há uma legislação. Provavelmente vai ser autorregulamentada rápido, porque está muito em evidência. Mas eu acho maravilhoso isso. Que irado. Eu vi eu escutei fizeram do Cristiano Araújo com a Simone. Eu vi. Dessa nova dela. Tem um do Cristiano Araújo com a Marília Mendonça cantando Estrelinha, se não me engano, e ficou maravilhoso, cara. Só que assim, e se a gente pega essa música e decide, você vai tocar na FM Dia? Eu garanto pra você que entra nas mais pedidas em uma semana. Ela não existe, essa música. Mas tem a Marília e o Cristiano, né? O direito é de quem tinha, né? Então, só que eles não cantaram. Mas você usou a voz deles, né? Não, é uma inteligência artificial que criou, baseada nos parâmetros alimentados. Como é que você protege isso? Então, há uma questão jurídica para o doutor Estevão estudar junto conosco como é que vai ser feito esse tipo de coisa. Então, eu tenho certeza absoluta que tem um monte de gravadora no mundo já fazendo músicas com inteligência artificial totalmente computadorizadas, não falam para o público e estão construindo carreiras de artistas totalmente virtuais. Tenho certeza absoluta. Já lançado? Já lançado. Mas e é aí muito quando difícil. o público vai buscar, não acha a pessoa? Não, vai achar, só que você vai achar o artista Brabbles. Quem que é o artista Brabbles? Não sei, mas começou um trabalho de marketing, você cria redes sociais, você cria avatares, você pode digitalizar imagens totalmente aleatórias e criar uma carreira e começar a vender. Recebe os royalties. Não tem ninguém pra pagar, coloca tudo dentro do Que isso, que alegria. Imagina você ser empresário de artista sem precisar do artista, cara. É um sonho, cara. Imagina. Caraca. Então, tem um negócio que eu falo pra todo mundo. O algoritmo, ele não tem ética. Se começar a ter, ele vai começar a sugerir essa música pra mais e mais e mais e mais gente. Teve agora o exemplo da The Weeknd com o Drake, que foi lançado, que bateu entre as mais tocadas no Spotify em uma semana, até tirarem do ar. O cara fala, pô, não sou eu. E aí, tiraram do ar, uma música totalmente inédita. E aí, durante esse tempo, quem é que vai receber Usaram a dinheiro? voz do The Weeknd e a do Drake. É, Que aí nessa uma semana pingou. E ficou boa, tá? Não ficou ruim. Pingou um dinheiro nessa de uma semana. Ninguém sabe. Aí que tá o grande lance, tá todo mundo discutindo. Então, eu acho que isso aqui já aconteceu, há 3 anos atrás. A gente tá vendo uma fotografia de novo. O que a gente tem que estar preocupado é o que está sendo criado e construído 12 andares debaixo da terra, lá na Área 51, na espaçonave dos ETs. O que vai estar sendo feito agora que a gente vai ver a luz do dia daqui a 3 anos? E Você também acredita em Área 51, Total, tudo cara. isso? Total. Eu também. Total. Eu tenho certeza Me absoluta. amarro nessas maluquices Tudo isso. todas. Meu, Content ID é alienígena o negócio. Não é possível. Há 100 anos atrás a gente não tinha rua asfaltada, cara. Eu também Falando- acredito nessas tecnologias. Igual isso aqui. Pô, caraca, eu E você já lembro... percebeu que a gente Eu sempre lembro tem 10 saltos, anos né? atrás, minha avó comprando pra mim aquele Motorola Baby, que era, porra, o presente. Era, meu irmão, tá maluco. Era ter uma Ferrari, era ter aquele Motorola Baby depois de startup. O flip. Alô? Aí agora, mano, um negocinho desse vai, pega, aumenta, diminui.
Cássio? Que vejo alguma navezinha lá que eles olharam o bagulho e falaram, ih, legal esse painelzinho, né? Não, e você pode ter certeza que tudo que a gente está falando nos nossos celulares aqui, eles estão captando e vai aparecer alguma coisa similar no final do dia. Aquelas propagandas, eles estão lendo, eles conversam e falam, o telefone do Arthur ficou perto do Tuca, eles se conhecem, tem esse tipo de coisa, vou começar a sugerir coisa do Tuca para o Arthur, do Arthur para as outras pessoas. Isso já existe, tá? Não tem como fugir desse tipo de coisa. Então, assim, a tecnologia, ela tem que ser abraçada, é uma tsunami. Se você não abraçar, você vai ser engolido por ela. Excelente resposta. O futuro está cada dia mais próximo, né? Diferente da gente lá quando tinha 20 anos atrás. Não, o futuro já aconteceu. É. O que a gente está vendo aqui de novo é uma fotografia de 2 a 3 anos atrás. O futuro, que a galera acha que é o futuro, já aconteceu. A gente só não está vendo. Vamos aqui para mais um react aqui, nosso querido Rafa Brama do Musicalizando. No music business, no negócio da música, existem basicamente 2 tipos de artistas. Aquele que talvez estourou um hit, uma música, ou chegou num lugar bacana e depois nunca mais fez nada. E aquele segundo que corre atrás todos os dias, que lança com consistência, que entende que o trabalho ele é feito a médio, longo prazo. Não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona de 42 quilômetros. De maneira geral, a tendência do público é definir o artista número 1, aquele que fez um hit ou que apareceu muito rápido, como um artista de sucesso, né? Na minha concepção é o contrário disso. Na minha visão, o artista número 2, o segundo tipo de artista, tende a ter muito mais sucesso do que o primeiro. Principalmente se ele estiver pensando em carreira, em viver disso. Hoje a gente vive num universo digital em que as pessoas falam o tempo todo em play, em view, em seguidor, e isso não mede um artista. Até pouco tempo, o João tinha 1,5 milhão de seguidores, outros artistas tinham 10, 15 milhões de seguidores, e o João conseguiu fazer a turnê mais forte, tanto em bilheteria como em público, ter uma marca sólida, fundamentada em música, e obviamente em estratégia, em branding, vale muito mais do que talvez dar um tiro solto, ter uma música que bombou muito, números de repente muito grandes, mas não ter tudo isso ao redor. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e, como sempre, a gente se vê do lado de cá no próximo vídeo. Até! E aí, faz sentido para você também? Faz. Na verdade, não só para música, mas para qualquer carreira que você persiga. Não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Então, o artista que ele persegue o sucesso, ele já começa errado. Ele tem que perseguir um processo de carreira onde ele vai se desenvolver. Você vai ser engenheiro, contador, médico. Você não vai ser o cara mais incrível do mundo do dia para a noite. Você tem que ter uma consistência, você tem que ter uma base, você tem que se educar para poder trabalhar. Então, tudo que ele fala tem sentido. O artista, ele tem essa péssima mania de se medir e se comparar com alguém. O máximo que você pode se comparar é com você mesmo de ontem. Tem que estar melhor que você ontem. E olhar, isso aí é um processo que vai durar 10, 20, 30 anos ali. O artista que faz isso, ele vai estar trabalhando. O problema da indústria da música é que ela é muito instável. Assim como qualquer coisa no entretenimento. Você sobe e desce muito rápido. O que você quer? É isso que você quer? Você vai ser feliz desse jeito? Então, esteja preparado para não fazer receita nenhuma em determinado momento. Outra você vai fazer e depois você começa a se equilibrar. Por isso que alguns serviços financeiros são essenciais. A educação financeira para o artista é tudo. Então, quando ele faz isso, ele começa a entender que é um emprego a longo prazo. Mas você não acha que isso é mais difícil de se entender, falando de corrida de 100 metros para maratona, para um mundo imediatista que a gente vem hoje, junto com uma geração que... Total. Você é de 7,6, né? 7,6. Eu sou de 8,6, Tuca. 9,1. Modalidade. Assim, Tô voando. 10 anos, assim, já separa, né? Você pra mim aqui e o Tuca é um pouco mais colado de mim. A gente teve isso como base, sacou? É isso aí. Papai e mamãe falou, ó, estuda, vai demorar, vai apanhar, vai bater. Mas assim, hoje, tudo bem que o mundo mudou. A gente tem essa consciência. Mas é uma geração que acho que não ficou assim, né? Com esse estereótipo de tipo... É porque os exemplos divulgados. Então, existe um monte de gente que explodiu do dia para a noite e aí a audiência entrega isso. Eu falo para todo mundo, cara, você quer ficar milionário rápido do dia para a noite? Isso acontece muito na música. O cara quer ficar porque quer ficar. Pô, joga na Mega Sena. A probabilidade é maior do que você esperar ser abençoado do dia para a noite. E eu falo isso para as pessoas ficam ofendidas. Eu falei, cara, você quer isso? Vai lá na Mega Sena, traz os bilhetes. Aí tem gente que vai, traz o bilhete. Voltei, agora vamos fazer reunião. Bora fazer reunião. Vamos ficar de olho nesse bilhete. É 6 a 6, hein?
É duro, porque as pessoas que veem isso são visões de curto prazo. Sempre existiu, hoje é mais evidenciada, porque existe uma comunicação muito mais... Você tem canais de comunicação para acessar isso. Antes você tinha, sei lá, meia dúzia de canais de comunicação há 30, 40 anos atrás. Mas sempre vai existir o sonho da trilha dourada. Ou tirando a Mega Sena também, uma outra opção também é ter vergonha nenhuma na cara e fazer uma merda muito grande. Né? Em geral também ajuda eles. Tipo... Esses caras aí que a gente escuta falar mais por outras coisas que pela música, né? Sim. Sim. E acontece. Você vai tipo, provocar. vamos lá, eu sou cara de não falar. Tipo, Naldo, saiu do cachê de 5 mil pra 40 sem uma música, só contando mentira. Pipoquinha, eu já escutei falar dela todo dia, eu não sei o que ela canta. Já escutei falar, meu irmão, do vídeo pornô, de tudo, menos que ela canta. Eu, Arthur. Tem os ouvintes, tem os fãs dela, mas eu, Arthur, fui aferido de todas as maneiras. Menos escutando o que ela canta. Nunca escutei no Instagram postando a música dela. Só as barbaridades que ela faz. Então, assim, 2 exemplos que também... Só fazer umas merda muito boa, eu entendeu? posso falar um pouco de E pra ir por aí, cara. tirar a cara de pau, né? Que é o Naldo. Ir lá falar que ele trouxe a Gisele. Uhum. Né? Aquelas coisas. Então, assim, você tira a cara toda, você tira a vergonha, vai lá e fala boçalidade. Qual persona que a pessoa quer criar? Qual personagem que ele cria? Todo artista, ele tem o seu personagem. Nem sempre ele é aquilo na frente das câmeras, atrás das câmeras ele é outra coisa. Então ele constrói um personagem. A Pipoquinha, ela tá nessa evidência toda agora, por N motivos, mas eu ouço falar o nome de MC Pipoquinha há 4 anos, cara. Tem uma produtora de São Paulo, que é a Novo Império, do Vavá. Sempre fazendo essas... Sempre fala, olha, tem a Pipoquinha, ela canta proibidão, canta mandelão, dança, compõe... É abusada, é provocativa, mas há 4 anos que ele fala. Não andou no primeiro, começou a fazer alguma coisa no segundo, no terceiro, e no quarto dá essa explodida. Então fica parecendo que é do dia para a noite, como foi o Psy com Gangnam Style. Então, mas o será cara que tinha 18 anos de Mas carreira. ela 4 anos fez essa loucura toda, ou ela no deu o 3º ano, ela falou, tá pouca loucura. Deixa eu apavorar de vez, agora eu vou barbarizar tudo, e aí por isso que ela chegou. É uma interrogação, eu não conheço ela há 3 anos. Aqui, cara. Eu não conheço, entendeu? Aí teria que a gente pegar, 1 ano e meio atrás. Ela era um pouquinho mais contida, e por isso ela não estava sendo falada 24 horas. Essa é a minha interrogação. Foi polêmico ali o negócio. Mas é esse ponto de, assim, sexo oral no palco, coisas desse gênero? Eu não posso garantir aqui, mas ela não diferenciou muito do que a gente foi apresentado pelo selo dela há 3, 4 anos atrás. Eu acho que a Valesca veio aqui, até falou tal, que, se inspirou, que é fã. Né? Eu acho que tem o público e tal, acho que com essa linha de internet... Não é totalmente inédito esse tipo de coisa, sempre tem um... Mas eu acho que com essa linha de internet acaba que chega, né, em pessoas que antes não chegavam, né? Exato. Às vezes uma gaiola fazendo show no lugar X, ficava restrito ali quem queria saber daquilo, né? Exato. E é mais ou menos um boto como pai, né? Você vê a tua filha, vou estudar, mas a fulana lá, meu irmão, sobe com o microfone, faz sexo oral no palco, aí tu é fã daquela... Aí é onde... Existem onde eu acho que gostos assim... e gostos ali. Se botar é gostos e gostos, cada um tem o seu, entendeu? Mas que eu acho que passa um pouco o limite do cantor, mas é o palco, cada um faz o que quiser no seu palco. E o mais doido é que tem o consumo. Então, ela tá oferecendo isso e tem gente consumindo. Então, se tem gente consumindo, tem gente que quer. E aí você torna... O mais louco é gente vendendo isso nos Instagram de fofoca porque dá like, entendeu? Sim, independente de quem tá vendo. Qual a mensagem que eu, como um veículo de Instagram, tô passando... com um vídeo de uma funkeira recebendo sexo oral no palco. Nenhuma. Eu vou ter like, clique, e aí e aí, o que vocês acham? Aí, esquece, quando eu ter o que vocês acham, aí é a Terceira Guerra Mundial. Eu acho aquilo, que aí o cara do Instagram tá felizão. Se ela fazer isso, beleza, pro nicho dela. O problema é trazerem isso pro público geral. Exato. Que é igual que eu penso, né, sobre o Léo Lins, ele tava lá no nicho dele. Só via quem quisesse lá abrir o YouTube, clicar, Léo Lins, sabia que não ia escutar piadas patati patatá. Sabia que o negócio ia ser dark. Então, assim, quando ela tava lá nesse nicho dela, primeiro quando começam a trazer isso, que todo dia eu tenho que ir no meu Instagram ficar vendo a pipoquinha. Eu não aguento mais, meu irmão. Alô, algoritmo. Cara, todo dia. Não, mas eu não consumo, eu não quero saber dela. Eu tô quase gritando todo dia de manhã. Pra ver se eles escutam a gente. Eu não quero hoje saber da pipoquinha. Meu irmão, é todo mundo. Mas é essas modas, né? Acho que tem um grupo desses criadores de conteúdo que eles falam, essa semana qual é a graça? Aí essa semana a graça é a capivara. Aí para o Brasil por causa da capivara. Essa semana vamos de MC Pipoquinha. Aí é tudo de MC Pipoquinha.
E assim Aí daqui como a vai ter pouco uma outra arruma mais história uma... daqui a 3 semana meses, que vem, 6 meses. 3 meses, 6 meses, é 15 dias. É isso aí. Tem uma pauta absurda que aí todo mundo se junta na pauta de não sei o quê. E vamos vender pauta, e vamos vender. Começou a cair os likes, vamos arrumar outra pauta, vamos arrumar outra... Assim, é só boçalidade. A questão é, como é que a gente julga um critério artístico do que é bom e é ruim? Virou uma bagunça. Então, a indústria em si, ela não pode mais ficar julgando isso é bom, isso é ruim. Porque o ruim pode ser bom e o bom pode ser ruim. Virou uma bagunça. Eu entendo. O poder tá na mão do público. Eu entendo que, assim, que esse é o papo, assim, correto, é o que todo mundo fala. Mas, meu irmão, a partir do momento que um cantor, pra mim, meu irmão, num show normal, recebe sexo oral no palco, eu me sinto à vontade pra dizer que eu acho ruim. Entendeu? Eu acho que, você trabalha com massas e tal, mas, assim, enquanto tá só cantando, a partir do momento que faz um sexo oral no palco, pra mim, meu irmão, se não é um show numa casa de swing, nem num prostíbulo, acho que já começa a ser meio estranho, né? Ah, mas pagaram pra ver aquilo. Porra, meu irmão, num palco, meu irmão, de show, é show, gente, não é prostíbulo. Pô, tem Não coisas, é o bizarras Cirque do passado. Soleil, que estamos a um tema, aqueles nature, as pessoas peladas, não sei o quê. Pô, é um show, gente. Um show é um show. Um show não é, meu irmão, um sexo oral, desculpa. Ah, mas quem é você pra julgar? Eu não sou ninguém, mas a minha opinião é que, meu irmão, num palco, num show, que não é de um prostíbulo, sexo oral acho que não faz parte de uma música cantada. É a minha opinião particular. Eu lembrei de 2 artistas, Tuca, internacionais, que foram ao extremo no negócio e tiveram seu sucesso naquele momento, e até hoje algumas pessoas falam. Tem uma banda de death metal chamada Cannibal Corpse. Uma das capas do disco era uma cabeça decepada, real, ali, cara. Você tinha o gore, que era o horror, o negócio do sangue jorrando, real ali. Você teve Ozzy Osbourne arrancando cabeça de morcego no palco, cara. Então, assim, tem sempre os artistas que falam, cara, vou romper barreiras, quero quebrar, quero chocar a sociedade. Cássia Eller no Rock in Rio expondo os seios, cara. Isso quebrou. Algumas coisas são mais aceitáveis, outras mesmo. Sempre vai ter alguém que fala, vou recriar a indústria, vou me tornar polêmico. Sempre vai ter alguém quebrando o negócio. Bora pra última tela aqui. Rita Lee faz Manu Gavassi e Luísa Sonza chorarem com recado em nova biografia. Aí tem mais aspas aqui. Percebo uma curiosidade da meninada da nova geração de artistas por minha figura. Dias desse recebi homenagens de Manu Gavassi, Luísa Sonza, Lineker, né? Pode ser? Ana Vitória. Recebo também recadinhos e torpedos, principalmente das meninas. Elas mandam amor e pedem até conselhos. Galera da nova geração, assim, se espelhando muito em galera que talvez tenha até tinha, né? De carreira que tem mais de idade dessa galera, assim. Então se pega 2 pontas, assim, de mundos e de música, mas que se identifica, né? Essa verdade, assim, você acredita que também é capaz de continuar com tudo que está acontecendo hoje? Sim, são tentativas. É mentoria. Quem são seus mentores? Quem são as pessoas que você se espelha? Você tem que ter os seus mentores. Todo mundo tem que ter aquelas pessoas. Fala, cara, eu quero ouvir conselhos dessa pessoa. Eu quero seguir os passos dela. Pô, a Rita tem 50 anos de carreira até agora, até ela falecer. Então, assim, são pessoas que você fala, são pessoas de sucesso e vou me espelhar nela. Assim como eu tenho os meus. Quais são os seus? Cara, eu me espelho muito tanto no Marcelo Castelo Branco, no Marcos Mainar, como no André Midani, Doug Morris, que são pessoas que criaram essa indústria da música. Eu tive o prazer de trabalhar e vira e mexe. Quando eu sento, converso com eles, eu chamo eles de mestres. Então são pessoas que eu busco conselhos. Quando tem alguma dificuldade, ligo, pergunto, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Assim como tem pessoas que fazem comigo, que eu acho, ainda não estou acostumado com esse tipo de coisa. Isso mostra que esses artistas estão preocupados com carreiras de longo prazo. O artista que faz isso, ou qualquer um que está no show business, que se preocupa em ter um mentor e ouvir o mentor, não é só ter um mentor para postar. Você vê, a Rita expôs isso agora, mas esses artistas não ficavam expondo isso antes. Era um processo totalmente particular. E aí você faz isso, você vai realmente pensar numa carreira a longo prazo. Aí você para de querer ser só polêmico para você ter 10, 20, 30, 40, 50 anos de catálogo. Imagina quanto tempo o catálogo da Rita Lee ainda não vai ser sustentado. Pô, Tom Jobim faleceu em 94 e até hoje é a música brasileira mais ouvida, mais consumida no mundo. Concordo com cada respiração sua.
Pô, então eu já discordo de vocês. Tem que discordar, cara. Não, mas Tem que assim, sempre quebrar a paradigma. foi muito convicto e de pensamento, de atitude, assim, realmente é começo, meio e fim em cima de uma linha para de 10 você tem ali possível 2 indicadores ali, né? E Você tem que ter vê aqui. humildade, cara, sabe? Porque se você não tem humildade no negócio, não importa quem você seja, você já começa errado. Eu tenho humildade de saber que eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Cara, eu não sei, eu tô aprendendo. Eu sou um aluno, tem professores aqui. No dia que eu achar que eu sou professor, aí eu tenho um problema. Pô, isso aí vou mandar esse corte para um monte de gente no privado. Pô, esquece, dá até pra postar isso daí. O que tem de professor de Deus, rapaz... Ah, mas chega um monte de gente lá também falando, Também, eu né? sei fazer isso. Eu tenho uma caneca escrita, playlist não é plano de marketing. Vira e mexe, eu posto ela aí. Cara, vem Eu vi uma do galera TikTok, eu vi uma do TikTok. Como é que é? Também tem uma do TikTok que você bota, uma caneca sua. brava. Deve ser. Deve ser, alguma coisa Deve assim. ser. Mas essa Fechamos aí aqui. a galera fica muito brava. Fala, Aham. como assim? Eu falei, playlist não é plano de marketing, meu amigo. Eu vi uma sua também que é muito boa, né? Todo mundo... Você postou nos seus stories uma que faz muito sentido também. Todo mundo chega aqui falando o que gostaria de fazer, mas pouca gente quer saber o que eu acho. Acho que também Na verdade, assim, todo mundo quer falar comigo, mas ninguém tá disposto a me ouvir. é isso. Então, assim, Foi esse chega contexto, foi esse artistas, chega empresários, chega de tudo, cara, e quer reunião comigo. Aí você fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas na reunião. Então, sim, sempre muito solícito. Aí quando você começa a falar, não é o que eles querem ouvir. Aí você fala, porra, peraí, todo mundo quer falar comigo, mas ninguém está interessado em ouvir. Então, ser um ouvinte hoje é a parte mais importante de todo o negócio. Eu estou falando aqui um monte de coisa, mas em reuniões, pode perguntar para qualquer um. Eu sou muito mais um ouvinte do que uma pessoa que fala. E aí, quando você fala, você não entrega o sim, quando você não entrega a satisfação para a pessoa, você se torna o inimigo dela. Pô, mas se você viesse aqui ouvindo muito mais, aí tu ia me quebrar. Aí eu ia ter que fazer entrevista aqui com meus cachorrinhos. Monossilábico. Sim, mas aqui é uma condição diferente. A gente vem Claro. para expor um ponto de vista, para ter essa troca de experiência. E é isso. Pô, tem um artista meu, tadinho, que acho que ele tá tão acostumado a eu dar uma brochada nessas ideias, não dizer o sim. Eu fiz a reunião com ele esses dias, eu falei, não, acho uma boa, vamos fazer. Não, é isso, tal, vamos organizar. Acho maneiro, vamos fazer do jeito que você quer. De lá a gente tira 2 faixas. Organizar o trabalho, né? Do jeito... Meu irmão, ele ficou, ele quase chorou. Porra, vocês gostaram? Falei, caraca, acho que eu tô sendo muito malvado, cara. Acho que eu não digo nada. Eu concordei, dei um sim, meu. Ele só falou, calma aí, desliga a reunião. Tá 3 cambalhotas pra trás, pular. Ele, vocês concordaram? Eu falei, cara, porra, acho que ele vai fazer até mais reunião comigo, que ele não gostava muito. Ele falou, acho que agora ele vai gostar. Que eu dei um sim pra ele. Não, é que você foi de encontro ao anseio dele, você falou o que ele queria ouvir. Isso. Que era a sua verdade. Se não, era 3 meses sem fazer outra reunião comigo. Fala, como assim? Não, você tá errado. Eu vou provar pra você que você tá errado. Isso, pega a raiva, prova que eu tô errado. É isso aí. Vai com força, cara. Mas também quando você fala, não são poucas as reuniões, tá? Que o artista sai chorando, a gente chora lá. De verdade, porque a gente fala um negócio, é o que o cara entendia, e aí você começa, aí o cara começa a chorar, e você entende a história de vida, aí a gente se emociona junto, aí vira um negócio doido. Fechamos o react, Tuca Carvalho. Não, quando bota história de vida é foda. Pô, Quando bota história de vida é complicado. Eu também entrevistei aqui, foi a Bianca, né, sabe? MC não, mas... Bianca tá sim, do também Vai contou Preto. a história de vida, a dificuldade Foda. dela, que chegou aqui e tal, e a família de lá não sabia, não tinha onde morar, porra. você As sabe que histórias assim, a gente internamente tem uma responsabilidade social danada dentro da UniRPM. Porque tem um monte de gente que depende do nosso trabalho, depende da nossa decisão, da nossa empolgação, do nosso envolvimento, para o cara comer, colocar arroz e feijão na mesa. Na pandemia, a gente ficou trancado em casa, eu olhei para a equipe e falei, olha, temos um problema. A gente precisa circular, porque esse pessoal não está fazendo show, eles viviam de show e só vive do digital. O que nós vamos fazer? Vamos para a rua ou vamos ficar dentro de casa? Vamos para a rua. Tanto que eu e a Damiana fomos as primeiras pessoas a pegar a Covid da empresa. A gente pegou numa reunião com um artista aqui no Rio de Janeiro. A gente ficou mal. A gente passou para a nossa família um vírus que não tinha nem vacina. A gente se arriscou. Por quê? Era uma pressão social tão intensa no nosso psicológico que a gente sabia que 1 hora mais de trabalho era mais 100 famílias ali que estavam se alimentando com 10, 15, 20, 100 reais que estavam entrando.
Então, vai um pouco mais além de ser só um negócio, a música. Você tem uma responsabilidade social. É 500 mil de artistas no Brasil que depende das decisões que a gente toma. Isso é difícil demais de mensurar. Então não é só uma gravadora, não é só uma empresa de música. É também uma responsabilidade social, responsabilidade familiar que a gente tem com as pessoas, cara. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Lançamento sem vídeo é válido? Hoje em dia, eu acho que não, cara. Eu acho que tudo tem que ter vídeo. Por quê? É uma extensão da responsabilidade artística. Mesmo pro pagode? Você acha que às vezes subir com uma Principalmente logo? pro pagode. Subir com uma logo? Principalmente. Eles falam visualizer, web clip, você tem que ter alguma coisa ali. Por quê? Você ouve uma canção. Você vai imaginar a imagem que você quiser daquilo. Se você entrega a referência, você começa a formar uma identidade visual de longo prazo. Aí, quando você tem um show, você tem a conversão do ticket. Então, assim, para mim, obrigatório uma continuidade do vídeo. Não precisa ser ao mesmo tempo, mas precisa ter continuidade. Não adianta você fazer uma música e não querer fazer vídeo. Não quer gravar o vídeo porque você tem vergonha ou você está de saco cheio? Ok, contrata alguém, grava alguma coisa, faz um web clip, um visualizer, um lyric video, mas tem que ter alguma coisa. Você tem que ter uma criação de conexão visual com seu fã. Assim, essa questão de clipe e tal, no pagode eu já acho que tem que ter alguma coisa ali visual, mas eu já não acho tão necessário quanto um pop, por exemplo. Assim, que tem a questão do conceito, da identificação, que a mulher vê aquilo, o que ela quis passar. Assim, os últimos 10 hits do pagode, ninguém vai lembrar qual foi a imagem. Eu discordo um pouco. Vamos falar, por exemplo, de Péricles, cara. Não tem como a gente falar de Péricles e não desvincular aquela imagem daquele cara simpático, bacana, que olha pra câmera, que Sim, mas Feito sente pra que ele tá Durar. feliz. Qual foi o clipe de Feito pra Durar, que foi um dos últimos hits dele? Ah, é um clipe que tem um fundo preto que ele tá tocando, cara. Eu não lembro. Eu não lembro de artista Ele tem. meu, assim. Mas, por exemplo, é um cara que tem uma identidade visual. Tem. Você fecha o olho e você consegue imaginar ele. E se você não carrega o vídeo junto, as pessoas vão formar a identidade que elas quiserem. Principalmente para esses artistas novos que precisam ser apresentados para o público. Tem gente que fica só ouvindo música no YouTube. Não tem o vídeo, vai aparecer a capinha ali e ele vai assumir o que ele quiser dali. E pra gente fechar, o que importa mais? Talento ou seguidores? Talento. Sempre. Acabou Sempre. a conversa, cara. Você pode ter 1 milhão de seguidores e não prestar, cara. Você pode ter 10 seguidores e prestar pra caramba. É a velha pergunta, o que vem primeiro? A música ou o artista? É a música. A música, sempre. É isso. É por isso que eu falo, assim, pra mim É o por isso, talento. assim, por isso que é o meu ponto do vídeo, que eu digo, é questão de custo. Que às vezes, né, você tá enxuto. Eu prefiro sobrar uma verba pra fazer esse meu áudio chegar em mais gente do que às vezes gastar num puta vídeo se tratando O do... vídeo não é sobre custo, ele é sobre criatividade. N vídeos foram feitos com celulares. Sim. E dá certo. Você tem que ser criativo. Não adianta você ter tomada aérea, helicóptero, Gisele Bündchen e fazer um negócio que não tem nada de criatividade. Vai passar batido pelas pessoas. E aí, se você faz um clipe de animação em flash, você pode ganhar um VMB. E eu tô falando isso com propriedade, porque o clipe do Ludov ganhou o VMB, era um clipe em flash. Era o Princesa. Então, a criatividade, o talento, acima de tudo, cara. Sempre. Maneiro. Arthur, obrigado, irmão. Uma honra, tá? Obrigado Eu de fico verdade. mó feliz, cara. Pô, Sou alegria. teu fã, adoro Que vocês isso, aqui. Obrigado Muito mesmo. obrigado. Eu que te agradeço. E é isso, galera. E você que curtiu esse papo, clica aqui, se inscreve e vamos agradecer nosso patrocinador. Isso aí todo mundo gosta, né? Que é um churrasquinho. Então você tá afim de comer carne de qualidade, embalada a vácuo, peça já o melhor kit churrasco do Rio de Janeiro. Kit King Churrasco é qualidade e praticidade para você. Além de ser uma delícia comprovada, eles entregam um kit completão na sua casa. Com 2 novidades. Linha casa com vários cortes práticos para o dia a dia e linha de salgados Kit King. Faça o seu pedido sem sair de casa em kitking.com.br. Kit King Churrasco, qualidade de rei para você. E é isso, galera. Fechamos mais um Bulldog Show. Clica, se inscreve, compartilha. Mais uma vez, obrigado, meu xará. Tamo E tamo junto. nessa. Semana que vem tamo na área.